Show! Começando mais um Burning Podcast. Mais um. Eu com meu querido Neto. Isso aí, tamo aí. Muito feliz, muito feliz. Tá bem, Neto? Eu tô corrido hoje, porque eu trabalho, vou falar pra você. Foi corrido. Matheus, eu vim direto do trabalho pra cá. Matheus buzinou na frente da empresa, eu tava com meu filho no colo dormindo. Mas chegamos, estamos vivos, agradecemos a Deus por isso. Barbudo, Matusalém. Barbudo, barba branca. Pra quem não sabe, semana passada Seu ganhei aniversário. presente aqui no podcast. Foi meu aniversário de 40 anos. 40. Não parece, eu sei que não parece. Tenho cara de 20, mas tá aí, 40 anos. Com as Glória- barbas brancas. Com as barbas brancas. Glória a Deus. Hoje, nosso convidado top. Fera de da galáxia. peso. Nossa, cara, que isso. Eu creio que é uma mesa... Se fosse a... Na verdade, se fosse não. Eu nunca imaginaria estar na mesa com ele. Eu Por quê? também. Eu lembro que aonde eu congrego foi oferecido cursos. Eu sempre tive vontade de ir. Eu ia falar até depois eu vou conversar mais sobre isso. Porque só que eu falei, nossa, tem muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender. Mas eu não consegui ir. Tô tendo uma oportunidade Agora aqui. na mesa. Que isso, que honra. A minha esposa falou assim, já pergunta pra ele de empresa. Não, top. Você tem que cobrar, tá achando que é o quê? Seja bem-vindo, nosso queridíssimo Franco. Vai palma de novo, Gabriel. Eu já falei isso pra você hoje. Seja bem-vindo, Franco. Obrigado, Matheus. Obrigado, Neto. Muito prazer estar aqui, né? Projeto, não é projeto, né? Algo que já é de Deus, está fixo. Realidade. Já é um processo que vai continuar para alcançar o propósito aí que tem no negócio. Amém. E parabéns aí pelo que vocês estão fazendo. Tem todo o meu respeito, toda Oh, glória. a minha honraria aí, viu? Parabéns aí pra Glória vocês a dois. Glória a Deus. E conta um pouquinho mais pra gente, Franco. Quem é você? Quem é você, né? As pessoas perguntam muito e não sabem responder, né? Porque elas querem ligar aos papéis que elas fazem, né? Ah, eu faço isso, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho de fulano de tal, né? Principalmente no interior, né? Você é gente de quem, né? De gente Tietê, quem? isso aí é... Então, isso é muito tradicional, né? Mas quem é você? O Franco é uma pessoa que erra bastante, que vacila bastante, mas só está aqui pela misericórdia de Deus. E Deus fez ele para alguma coisa. Ele proporcionou que eu tivesse alguns conhecimentos de difícil conquista, porque tem que ter disciplina. E como Deus deu isso, ele falou, cara, você é o cara que vai transbordar na vida de pessoas. Amém. E quando eu entendi isso, esse é o Franco. Ai, que da hora. Que legal, propósito Propósito de Deus. de Deus. É isso aí. E é interessante você falar isso do quem sou eu, que dá pra tratar também de como eu estou, onde eu estou, o que eu tô fazendo. Essa semana eu tava vendo um moço pregar, pastor Teófilo Hayashi, Theo Hayashi, e ele falava sobre o que você tem pra agradecer hoje. Aí ele fala, faz uma lista de 5 coisas, e geralmente as pessoas colocam, eu quero agradecer a Deus pelo meu carro, quero agradecer pela minha casa, tal. E ele fala assim, ó, se tirar essas 5 coisas que você tem pra agradecer, você deixa de agradecer? Você para de ser grato? Porque a gente às vezes fala, eu sou grato por tudo que eu tenho, mas não é sobre isso. É sobre quem você é e quem você tem ao seu redor. Tipo, cara, eu sou grato pela minha mãe, sou grato pela minha esposa, sou grato pela minha família. E é muito, muito top Sou isso, grato cara. por Jesus ter me alcançado. Sou grato por Jesus, sou grato pela graça. Ele começou de um jeito que eu gosto muito. Todos têm um propósito, mas todos nós temos que descobrir o nosso propósito. É isso mesmo. Porque se a gente não descobrir, a gente está arriscado a passar uma vida inteira frustrado porque não está cumprindo aquilo que é para você cumprir. Isso é muito importante, cara. É isso mesmo. Se você não tem um propósito, você só tem uma proposta. Isso. Daí o negócio Exatamente. fica ruim. E qualquer proposta maior você muda. Exatamente. Esse é o problema da proposta. É isso aí. Olha aqui, ó. Top. Propósito é, assim, é impressionante. Olha, eu gostei do começo. Top. Já dá pra ver, meu Deus, o que eu ia falar com ele? Já tá aí. Já tá um monte de lugar. Nós costumamos, na parte em que eu estou inserido, na igreja, muitos jovens perguntam pra mim, Neto, a gente vai pregar, então pergunta, então como que eu faço para descobrir o meu propósito? Né? Como que você descobriu o seu? Caracas, hein? É interessante isso. Com 15 anos, né? Eu tinha 15 anos, algo já me incomodava sobre propósito, só eu não sabia que era esse nome. Né? Eu, quando eu tinha 15 anos, eu cheguei, mãe, vem cá. Essa vida aqui é muito estranha. Muito estranha essa vida. Eu estou estudando, vou prestar vestibular, vou ser um profissional, né? Naquela idade, vou ganhar dinheiro.
vou formar uma família e vou morrer. Que Só vidinha estranha essa, hein, mãe? Só isso? Tudo programado? Tudo assim, nesses ciclos. E a mãe ficou assustada, né? Não teve resposta. E daí, no dia seguinte, ela me chama de Franquinho, porque o pai é Franco, né? Ô, Franquinho, você tem médico hoje? Eu falei, não, mãe, não tenho médico. Tô bem. Não, a gente marcou um psiquiatra pra você. Você vai precisar para um psiquiatra. Eu falei, ela achou É por causa que da pergunta. É, por causa da pergunta. Ela achou que eu devo estar com algum pensamento suicida, né? E daí eu falei, não, a jornada vai ser sozinho. E vim buscando esse propósito, né? Então eu fui vindo uma jornada do conhecimento. Tá do conhecimento. Eu sabia que estava ali dentro. Eu tenho que buscar o que eu não sei. Se eu não consigo o resultado que eu quero, é porque está onde eu não sei. Então eu preciso saber. E eu fui buscar. Aí tive diversas formações. Mas na minha cultura não, na cultura oriental, meu pai é japonês, né? Você ia falar assim, mas você não é tão japonês. Aqui a mãe é nordestina, paraibana, né? Ah, é? É, minha mãe é paraibana. Eu conheço a mãe. Conheço É que- muito. é- Paraibana. Olha que união. Que união, né? Então, Nossa, velho. Calma aí. Daí, seu pai, ele veio de lá Meu pai veio de e lá. conheceu sua mãe. Conheceu minha mãe em São Paulo, minha mãe saiu da Paraíba para São Paulo, se encontraram lá. E eis-me aqui, né? Mas você nasceu em São Paulo ou nasceu em Tietê Eu mesmo? nasci em São Paulo. E acontece que o quê? Quando meu pai e minha mãe se conheceram, então você pega aí uma cultura oriental e uma cultura totalmente quente, né? Nordestina. Então você termina vendo que nessa mistura aí... E as pessoas escutam o quê? Franco Takakura. Acho que é um japonesinho, né? Na mesma hora. Theo Hayashi. ele é pastor, japonês. mas é. Não, mas Legal. Que da hora, que da hora. Mistura, né? E daí, eles-me aqui, né, cara? Daí chegou nisso, nessa cultura oriental, onde nós aprendemos o quê? Você tem que ser o Ichiban. O que é o Ichiban? É o número 1. Então, eu sempre tinha que ser o número 1. Ia pro Karatê, puxa, número 1. Ia fazer minhas coisas pro número 1. E chegou no doutorado, eu não conseguia ser mais o Ichiban. Por quê? Porque ali eram professores licenciados, então eles ganhavam para estudar. E eu pagava para estudar, trabalhava e pagava para estudar. Então, o que aconteceu? Eu tinha que ler livro de 400 páginas, uma semana, para a gente debater na semana que vem. Eu não conseguia ler, trabalhava. Os caras debulhavam o livro. Nossa. E eu não conseguia ser o Ichiban. Daí chegou o quê? Na tese, defender a tese, falei, opa, agora a gente vai entrar no mesmo páreo. Porque eles vão ter que voltar agora lá da aula, fechou. Então, agora vou ser o Ichiban. E o que dá performance, né? Para mim ser o número 1 na tese. O que dá performance? Um tal de coaching, coach, né? Eu nem sabia o que era coaching, coach e tal. Peguei e falei, vou ver, né? Como que é. Isso com quantos anos? Isso eu tava... Poxa, tem que falar quantos anos? Mas estava com os 38 ali. 38 para 39. E daí o que aconteceu? Eu liguei no instituto para fazer a formação. 7 dias, 10 mil reais. Falei, tá de brincadeira. Nossa, velho. 7 dias, 10 mil reais? Não vou. E uma grande parceira amiga minha, que era colega de doutorado, colega de classe, ela era coach. A doutora Érica Belon, que vocês sempre me veem com ela aí. E eu falei, Érica, fala uma coisa. Esse negócio aí da performance? Ela falou, Franco, dá. Daí, negociei em casa, né, com a esposa. Falei, sabe o dinheiro da viagem? A viagem é outra agora. Vou investir, velho. Vamos viajar em outro aspecto. E investi, fiz a formação. E no meio da formação, o que aconteceu? Eu descobri a resposta àquela pergunta. Que a vida... Para que serve essa vida, mãe? Está sem sentido. E ali eu descobri. E comecei a perceber que a minha vida não era de fora, buscar as coisas para mim. E de mim para fora. E eu comecei a entender que não era mexer com números. E sim mexer no coração e na alma de pessoas. Porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem por que estão aqui. As pessoas estão fadadas ao movimento capitalista, ao movimento que elas estão inseridas e estão deixando se levar como zumbis. E ali eu falei, caramba, Tem um isso que as propósito. pessoas precisam enxergar que elas estão. Rapaz. E daí houve todo o movimento aí de mudança. Que legal. E você falando na questão de... O que muda é de dentro pra fora, né? É 100% o que Jesus fez, né? Porque Jesus não se contaminava pelo que vinha de fora, mas muito pelo contrário, ele externava quem ele era Estava a ponto dentro. de mudar tudo de fora. E, tipo assim, com 15 anos, você tinha, por conta de ter uma junção de nordestino e oriental, você é o irmão mais... Você falou que tem irmã, né? Isso, eu sou do meio. Eu tenho uma mais velha e uma mais nova. Ah, Você fez o meio de campo. É. top. E você acha que
teve uma diferença nessa educação dos pais? Por quê? Você falou que daí sua mãe não tinha essa resposta. E você precisou correr sozinho nessa questão. Tipo assim, teve uma diferença entre esse conflito de Brasil e oriental na sua educação? Teve. Até porque, assim, as minhas irmãs, eu não tive contato de criação com elas. Por quê? A primeira, a mais velha, a diferença pra mim é 9 anos. Nossa. E a caçula é 10 anos. É bem longe. É longe. Então, assim, enquanto minha irmã começou a namorar, eu tava virando adolescente. E ela foi embora pro Japão. E quando eu virei adulto, a minha irmã tava virando adolescente. E eu era... Então, tinha uma intimidade, uma proximidade de irmãos ali estarem juntos, né? Então, foi muito diferente a criação de cada um, que foi cada uma década, se for ver, né? Ai. E num formato diferente. Então, mas o grande choque que teve ali cultural, eu como homem, né, dentro da cultura oriental, o homem é treinado para cuidar do pai e da mãe. Por ele fica com toda a herança. É bem assim a cultura oriental. Então, vamos supor, tem a casa do pai. O homem cuida do pai e da mãe e fica com a casa do pai. Como recompensa. Como recompensa. de O resto eles dividem. Então, teve essa visão de treinamento. Claro que depois tudo se mudou, né? Meu pai também foi ficando mais abrasileirado, enfim. As coisas foram se mudando. Ele ficou mais maleável nessa questão aí. Tanto que japonês só casava com japonês. É, meu pai né? foi ovelha negra. Falou, é a paraibana que eu quero, né? Acabei com a família. Ai, que loucura. E seu pai, é Itibã, né, que você falou? Itibã, o seu número pai 1. também tem essa pegada de Itibã. Meu pai tem. Tanto que assim, eu nasci, tava com 3 meses, meu pai foi pro Japão fazer a pós-graduação dele. Tipo, imagina, a gente tem um filho recém-nascido 2 meses, coitado da gente, quer ficar. Ele não. Racional. Vou lá me especializar, ficar um profissional melhor e eu volto. E quando que você acha que é um equilíbrio perfeito entre seu Itibã e, tipo assim, querendo ou não, ficar um pouquinho mais? Olha que legal, Matheus, o equilíbrio perfeito. Porque eu casei, daí eu vim de uma cultura oriental, aonde a gente fala baixo, controlado, e minha esposa italiana grita, Gesto e... Não, olha que interessante. Eu fui numa festa da minha tia, 89 anos. Tinha 320 japoneses. Você escutava. A pessoa sorrindo. O japonês aí, né? Bem baixinho, você tranquilo. escutava. Aqui, ó, eu japonesinho aqui. Tinha. Daí, né, a gente escutava todo mundo assim, cara, aquele movimento, 320 pessoas. Cara, a família da minha esposa, 7 pessoas. Para, derruba as coisas, grita, tal. Eu falei, nossa, eu tava escutando, os caras estão brigando, não, estão conversando. Eu falei, pô. Não é briga. Meu Deus, é assim mesmo. Então você pega culturas opostas, eu e minha esposa. E daí, qual que tá certo pra gente pôr na nossa casa com nossos filhos? A minha tá certa. Não, a minha que tá certa. E eu aprendi com ela. Ela me deu, assim, literalmente, um tapa na cara. Ela falou, não é a minha cultura, nem a sua. É a cultura do reino. Uau. Nossa, aí sim. Então, é isso. qual que é o equilíbrio? O que o reino fala? O que Deus fala? Aí tá o equilíbrio. Meu Deus, é interessante, hein? E antes você teve contato com o evangelho ou não? Caramba, que legal essas perguntas que estão fazendo, hein? Ó, Vai imagine conversando aí que eu, comendo. né? Vim de uma família católica. Tem tio padre, né? Eu fiz crisma, assim, muito católico de Padinho Cisso. Minha mãe tinha um tronco assim de Padinho Cisso lá na sala. E tudo bem. Mas, né, o que aconteceu? Minha mãe teve câncer de mama. E nesse processo de câncer de mama, só que eu era o quê? Eu era aquele católico que só se falava católico porque era a maioria dos meus amigos iam, enfim. Era não praticante. Não praticante, isso. Então, era só taxava, mas eu não frequentava ali algo muito sério. E minha mãe teve câncer, né, nessa coisa do câncer, né? Meu pai oriental, e trabalhando muito, falou assim, ó, tá aqui a chave do carro, tá aqui o plano de saúde, tá aqui o dinheiro, cuida da sua mãe. E eu ia levar minha mãe para Piracicaba para fazer a químio e a rádio, ela ia penteando o cabelo assim, ó, arrancava os tuchos assim, falava, filho, Deus é bom. Deus é bom. No processo do câncer. Isso, e ela estava já frequentando o consultório médico do Dr. Campos lá embaixo, onde ele trabalha, ele tem a comunidade dele. E ela fazia, eu falava, minha mãe foi para o consultório, chamava de consultório, mas era uma comunidade evangélica. E eu falava, não vou virar crente, porque ela virou, enfim, não vou virar. E
filho, Deus é bom, Deus é bom. E eu comecei a ficar bravo. Falei, Deus é bom nada. Olha o que você tá passando. Você tá morrendo, Deus é bom. Como assim, Deus é bom? Pra mim não é bom, não. E eu comecei a o quê? Aí, no consultório, daí um dia ela falou, vamos comigo. Eu falei, não vou. E um dia eu falei, tá no fim, né? Eu vou acompanhar minha mãe, eu vou no consultório. E o que aconteceu? Eu fui lá, Dr. Campos, me deu um abraço, me recebeu um abraço de pai. Olha. E que incrível que pareça, eu ganhei um abraço do meu pai com 25 anos. Então não tinha tido abraço de pai ainda. Eu comecei a ir para ganhar um abraço de pai. Você ia no consultório por conta desse amor. Na comunidade eu ia para ganhar um abraço. Não ia por causa de ouvir, nem por causa da minha mãe mais. Eu ia para minha casa para ganhar um abraço. Uau. E ali Deus fez a transformação. Nossa. E você continuou frequentando lá com o Dr. Campos? Continuei frequentando, daí comecei a frequentar a igreja presbiteriana, e assim fui me movimentando dentro da onde eu fui crescendo, onde eu achei que fazia mais sentido para mim, para minha família, enfim. Aí você começou a entender o porquê que sua mãe falava, Que Deus era bom. E ela venceu ou não? Graças a Deus, né? Deus deu a vitória para ela, porque ela precisou tirar o seio e tal, mas tá viva hoje, né? Passa bem, Mas faz olha as que suas loucura. atividades. Olha a fé da mulher. Sabe o que eu achei interessante? Você falou assim que eu não vou virar crente porque minha mãe virou. Por que você tinha essa ideia na sua mente? Porque a gente tinha uma coisa na cabeça que o crente era muito certo, né? E na juventude você não quer ser certo. Não é gostoso ser certo, né? Quer ser Você virado. você quer ser o Jiraya. Na minha época, eu andava sem capacete, não andava nada, fugia da polícia. Igual esse o cabo Daniel escuta aí, sim. Sorte que ele não tá aqui. Então, fugia da polícia. É interessante que um dia a gente tava lá no Sete Fogões, lá, fazendo acrobacia com a moto, empinando e tal. Chegou a polícia, a gente saiu correndo. A polícia pegou a gente, deu uns tapas na gente. Deu uns tapas. E tava certo mesmo de dar. Tava fazendo errado, né? É. Nossa, que... A gente não... Realmente, Então a gente não quer ser certo. não O crente era muito certinho, né? A gente tinha os crentes tudo certinho, arrumadinho, polidinho. Falava, não, ser crente não. Não dá certo, agora não. O crente é coisa de velho. Mas Nossa. legal, cara, que história interessante. Foi impactante pra você ver essa cena da sua mãe penteando o cabelo? O que passava na sua cabeça? Porque, ó, eu fico imaginando a gente, né? Você tá levando sua mãe no médico e por causa de uma doença grave. E sua mãe ali caindo no cabelo e agradecendo o Senhor. O quanto isso é impactante na vida de uma pessoa. Porque o câncer é uma sentença de morte, né? Pra mim era a sentença de morte dela, né? E o que impactou demais foi o quê? Tem uma coisa errada. Ou ela tá muito doida, tá falando, né? ou ela tá muito doida, né? O remédio bagunçou a mente dela. E eu vi que não tava, porque em casa ela tava muito em paz, muito normal. Eu falava, tem algo diferente que ela tem que eu não tenho. Uau. Tem algo que ela consegue ter que eu não consigo ter. Tem algo que eu busquei já a resposta, que parece que ela tem a resposta, mas eu não sei o que é. Então eu falei... Tem que descobrir. Tem algo Preciso estranho. disso aí. Meu Vou Deus. cavucar isso aí. Nossa, que lindo. Meu Legal. Deus, eu não sabia dessa história. Que da hora. E, Franco, na sua questão de formação, qual foi a sua primeira formação e do que tanto você é formado hoje? Caramba, legal. Minha formação, olha lá. O Cabo Daniel tá aqui à toa não, cara. O Cabo Daniel tá aqui atrás, pra quem não tá sabendo. No É o próximo próximo. episódio é com ele. Tá aqui pra gravar. E não tá aqui à toa não, por quê? O meu desejo era ser primeiramente militar. Então eu queria ser do exército. Até prestei SpaceX, tal. Você chegou a iniciar o processo. Prestei primeiro colegial, segundo colegial, daí já não passei, não deu certo. Daí prestei aeronáutica, marinha, não consegui passar. Eu falei, deu certo, não consegui passar. Daí cheguei no terceiro colegial, já sei. Academia do Barro Branco, vou ser oficial da Polícia Militar. Passei na FUVEST, primeira fase. Segunda fase, falei, beleza. Fui pra prova física, falei, vou rodar, porque eu tenho um pé chato. Eu falei, eu vou reprovar na prova médica. E o médico aprovou eu. Eu falei, ué, Ih, tá dando deu tudo bom, certo. deu bom. Daí prova de força, passei. Prova de pique de distância, passei. Daí a prova de longa distância, de 12 minutos, não consegui o limite mínimo, reprovei. Daí eu falei, poxa, fiquei mal, tal. Só que eu falei, não vou estudar mais um ano de cursinho para prestar FUVEST de novo, muita coisa. Falei, já sei, vou fazer direito, vou ser o quê? Delegado de polícia. Você foi procurando E alternativa. fui fazer direito.
Daí no quarto, no finalzinho do direito ali, eu formei minha família. Daí eu falei, não, é hora vou mudar a rota, né? E vou advogar. Fui trabalhar com um advogado e vi que a advocacia não era muito correta, quebrava alguns princípios meus. Você pegava, você faz a peça assim para defender, e você fala, poxa, estou mentindo, nem percebi. E não percebe mesmo. Eu falei, não, tem algo errado. Eu vou mudar. Eu vou mudar para a administração, vou cair para as empresas. E daí fui. Trabalhei na loja 100, trabalhei na loja 100 como vendedor. Então você imagina, o cara que saiu do só de advocacia para ser vendedor na loja 100, numa cidade pequena, onde todos julgavam. Onde era? O Cerquilho, eu que fundei Cerquilho. É mesmo? É. Nossa. Eu fiz lá na Matriz as entrevistas, lotado. Nossa. Eu fui a primeira turma. Quanto tempo isso? Poxa, não sei quando inaugurou, mas faz Faz tempo. tempo já, é porque, faz tempo. nossa, eu lembro... Eu 2006. trabalhei na loja 100 também. 2006. Aí, uma vez eu atendi o Franco. E eu já sabia tipo assim, que o Franco, ele tinha um currículo extenso. Nossa, pensa, atendi tremendo. Falei, nossa, será que eu vou conseguir convencer ele e tal, Meu tal? Deus do céu. Eu não sabia, que top. Daí eu fui pra loja 100, daí fui. Falei, poxa, eu vou trabalhar com pessoas. O que eu preciso ter performance? Olha o Itiban de novo. O que precisa ter habilidade com pessoas? MBA em gestão de pessoas. Vou fazer esse aí. Fui estudar, fiz um MBA em gestão de pessoas. No processo ali, na loja 100, abri uma vaga onde eu pague menos, ali em Tietê. Sim. Era o Max Center. É, o mercado, né? Ia inaugurar. Era a Copa Ideal lá que ia inaugurar com as Isso, lojinhas. isso. E daí ia inaugurar, abriu a vaga para quem quer ser o supervisor administrativo. Me candidatei, me chamaram. Daí eu falei, beleza, tal. Daí fiquei 1 ano e meio lá, na Coan, que tinha a Coan, ali, Geraldo Sim, Jota Coan, sim. de merendas. Abri uma vaga para auditor. Era um time de 14 auditores, abri uma vaga para um auditor. Falei, vou tentar. Passei. Olha. Me chamaram, fui para lá. O que precisa ser para ser o Itiban? Controladoria e finanças. Fui fazer uma MBA e controladoria e finanças. Então, nisso daí, quantas formações você já tem? Tentei algumas. Já linhas deu, aí. Já deu umas par dela. Daí, o que aconteceu? Fiquei lá na Coan, passei pelo planejamento estratégico, várias áreas, sempre era prova interna. E aconteceu que chegou uma hora que abriu a faculdade em Tietê. E daí eu falei assim, beleza, abriu a faculdade, eu vou fazer o quê? Uma lato sensu, uma pós-graduação lato sensu em metodologia do ensino da educação à distância, porque já estava naquele movimento. Daí eu fiz, a faculdade teve interesse, e eu falei, poxa, vou cursar meu mestrado. Fiz um mestrado de administração e comecei a dar aula. Comecei a ganhar o mesmo que tinha na Coan, comecei a ganhar o mesmo que eu dava aula na faculdade. Falei, já sei, vou abrir uma empresa de consultoria e vou dar aula à noite. E assim fui. E foi. Dando aula à noite, e tendo empresa de consultorias, passei de aula na Unip, na Unimap, várias faculdades. Daí o que aconteceu? Fui prestar uma consultoria numa empresa no terminal de cargas Fernão Dias, e o que aconteceu lá? Foi um sucesso, graças a Deus. E ele falou, cara, você precisa fazer o mesmo trabalho na empresa do meu pai, na cidade de Campina Grande. Falei, vou, é só fazer o diagnóstico. Paraíba? É, Paraíba, isso mesmo, Campina Grande. Nossa, é longe, hein? Longe. Caminhada. Daí fui para lá, fiz a consultoria, entreguei. Ele falou assim, quanto você quer para vir arrumar isso aqui? Falei, não, seu Carlos, você não está entendendo. Eu só vim fazer. E eu dou aula na faculdade, eu tenho outras empresas que eu atendo, minha vida tá tudo lá. E o nordestino é engraçado que assim, ele pega amizade com você, não aceito não, vai, como que é, quanto que é? E daí eu falei, É uma desfeita, fala não. eu falei, já sei, né? Não sou bobo, sou bom de números, sabia como estava a empresa, joguei um salário assim, astronômico. Pedi carro, pedi escola das crianças, plano de saúde. E naquela época só tinha e-mail. Mandei um e-mail assim, beleza, tá aqui o não então. E fui dormir. Depois aí de 15 dias, quando você começa? Nossa. Eu liguei. Nossa, mano. Eu falei, olha, vocês não entenderam, vocês não podem pagar. Ele falou, a empresa não pode pagar. Eu tenho mais 3 empresas, eu vou pagar do meu bolso. Quando você começa. Nossa. Rapaz. E eu fui, fiquei ali 11 meses em Campina Grande. Foi muito bom. Daí retornei. Quando retornei, estava com um bom dinheiro, falei, vou tirar um tempo sabático. Não vou, quero trabalhar pelo menos 6 meses, quero dar um descanso. Daí eu cheguei aqui, um dos... não vou falar o nome para não expor ninguém, mas um dos donos ali da xereta, da Refrix, falou, Franco, o auditor está saindo, cada conselheiro ali tem que indicar alguém para participar do processo seletivo. Eu queria indicar você, né, se tem um bom currículo, né, porque não tem ninguém para indicar, eu queria indicar você para participar. Falei, beleza, só para participar? Participei, os caras de Campinas, de São Paulo, veio participar, tudo. E me escolheram. Eu falei, não vai dar
porque eu quis fazer um doutorado e saiu a resposta agora. E o doutorado, ele é o quê? A aula é de manhã, à tarde e no outro dia à tarde. Então, eu tenho que ficar um dia e meio fora da corporação. Não dá para mim, sabe vocês. Ah, é verdade. Passou um tempo. O que aconteceu? Ah, a gente aceita essa situação. Do jeito Olha que loucura! E eu comecei a formar minha jornada dentro da Refrix. Fiquei ali 8 anos. 8 anos? 8 anos. 5 como CLT e 3 como PJ. Nossa, Franco. Teve uma carreira grande lá, então. Né? 8 anos é tempo. É tempo. Daí acabei o doutorado e essa história do doutorado, que foi essa história, que o Itibano doutorado, que eu trabalhava para pagar, para fazer, e que foi essa mudança. Daí que eu falei, não, eu preciso estar fora das empresas, não das empresas. E daí que eu saí e fui correr aí uma... Nossa, mas tipo assim, eu pensando aqui, o Franco que eu vejo hoje, lógico, você falando é muito mais fácil. Mas qual que foi a dificuldade? Porque você teve muitas mudanças radicais na sua vida. Com sucesso, né? E com sucesso. A maioria com sucesso. Então, qual que era a sua dificuldade? Por exemplo, desde a primeira de... eu não vou ser mais advogado, eu vou trabalhar na loja assim. Porque se for pensar na sociedade, a galera vai falar assim, nossa, você recaiu. Esse cara tá louco. Não, e você ia atender amigo seu de colega de escola, falar, pô, cara, eu sou... Eu fui atender amigo que era médico, falar, pô, você virou vendedor. E aí era um negócio assim, né? Sim. Causava um mal-estar até pela... Por exemplo, meu pai chegou a falar para mim, viu? Quando você ganha, você quer que eu te ajude a ficar em casa estudando para você fazer esse concurso para delegado? Eu falei, não, pai, tem que cuidar da minha família. Eu não posso fazer mais isso. Você priorizou a sua família naquele momento. Sim. E tudo Deus. isso por conta de princípios. Princípios. Olha que doido isso. Porque às vezes tem gente que fala, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma família para sustentar. E você fez isso justamente por conta de ir contra seus princípios e para cuidar mais da sua família. Da família. Uau! E nessa última transição, vamos falar da mais recente, de virar o coach. Como foi essa transição para você? Foi duro, porque imagine você num trabalho bem estabelecido, ganhando um bom salário, uma zona de conforto muito boa, e você falar assim, gente, não é isso que eu quero. Meu Deus. Olha. É isso aqui, eu fui criado para isso, não para isso. Mas como assim? Daí o coach era taxado muito assim. Se não deu certo, virou coach. Eu sou ser vulgarizado pelas pessoas, pelas empresas. E daí, como que eu entro numa seara que estava assim? E daí eu comecei a acreditar, fui transitando devagarzinho, e até que chegou uma hora que eu desvinculei da corporação e fui para o mercado. Só que o que aconteceu? Eu comecei a pegar 1, 2, 3 empresas. Daí vem a pandemia, faz o quê? Fecha tudo. Fecha tudo. Primeiro corte é o desenvolvimento. E daí, nessa história de coach, o que aconteceu? Eu comecei a ver que o coach ele faz o quê? Ele faz perguntas para você achar a resposta. Ele faz perguntas estratégicas para você se achar. Olha. E a mentoria não. A mentoria eu faço a leitura aqui do Neto e falo, poxa, o Neto está assim, já sei que ele está pensando, porque ele fez esse movimento. Neto, é por aqui que você vai. Você confia em mim como mentor, fecha os olhos e bate a cabeça aqui. E você faz. E acontece. Então era mais rápido o processo. Porque havia uma expertise que eu tinha que eu podia entregar. Eu falei, não, e não está tão queimado, porque não é qualquer um que pode ser mentor. O cara tem que ter um resultado, tem que ter uma história. Com certeza. E daí eu falei, não, vou transitar agora do coach para uma mentoria. Olha. E daí foi mais uma transição, mas já fora da empresa. Nossa. E que dificuldade, porque a mentoria você tem um padrão. O coach não. Porque o coach, você vai falar com uma pessoa que você às vezes nem conhece. Não tem a mínima noção. Só que eu enxergando, eu vejo que a mentoria também precisa pertencer muito ao coach. Porque você precisa fazer perguntas para a pessoa mesmo se achar, né? Qual que é a diferença entre coach e psicólogo, por exemplo? Legal. O psicólogo, ele vai tratar de fato da psique, né? Dos traumas, das crenças. O coach vai trazer a consciência da pessoa, quem ela é e aonde ela está e o que está barrando ela. E daí existem algumas ferramentas para aquela descoberta, para você quebrar e fazer a pessoa evoluir. Então, existem problemas que é só o psicólogo consegue tratar. Então, vamos dizer assim, já me procurou uma pessoa assim, olha, eu tenho problema com entorpecentes, com drogas, sou viciado e queria que você me ajudasse no processo. Eu falei, não,
Primeiro, o coach não vai te ajudar nada, cara. Você vai ter que procurar primeiro um psiquiatra e um psicólogo. Porque esse problema é químico e a psique é muito mais profundo que está mexendo na sua cabeça. Então tem que ter essa consciência. O coach e o mentor, ele tem ferramentas que vai potencializar e te ajudar você a sair de onde você está para ir para um estado melhor. Mas ele não vai conseguir curar. E isso em todos os âmbitos da vida? Todos os âmbitos da vida. Se você pegar, assim, por exemplo, um coach de relacionamento, você fala assim, poxa, eu quero potencializar o meu relacionamento com a minha esposa. Eu falo, cara, quanto tempo que você fica em casa? Poxa, nem paro. Daí eu falo, então, como você quer priorizar? Por isso que tá ruim. Já não é. Entendeu? Prioridade. Entendeu? Então, ele faz perguntas, vai ter a resposta, ele vai Entendi. falar, pô, te trazendo consciência. Eu quero fazer uma pergunta, porque a maioria das pessoas, você estava falando aí que hoje o pessoal, não vou falar a maioria, né? Não vamos generalizar, mas muita gente acha que coaching é uma pessoa que vende uma ideia, sabe? E eu vejo muito preconceito, eu particularmente. Falando do que eu mais sigo na parte cristã, por exemplo. O pessoal fala assim, não, mas esse cara aí não é pregador, ele é coaching. É o Thiago, não? Thiago Brunet? Também. O Thiago Brunet, ele é coach e pregador. Ele e pastor, né? e pastor. Vamos colocar o David Leonardo. Então, tem vários, né? Mas assim, eu vejo muito preconceito, porque se você for olhar os comentários, cara, esse cara não é pregador, ele é coaching. Infelizmente tem bastante gente que mancha também, né? Tem, em tudo, né? Em tudo. Não é só aí, mas em tudo. Tem bom e ruim. Mas, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma dúvida, assim, de muita gente. Vou falar para você, Neto, uma coisa, olha que interessante. Pensa comigo assim, eu falo assim, Neto, você precisa se santificar. Porque Deus fala que você tem que ser santo, você tem que estar purificado. Tá, você vai falar, e como? Como? Ah, você tem que parar, vamos dizer que você tem problema com pornografia. Você tem que parar de ver filmes pornográficos. Tá, não consigo, como? Tem que ter um caminho. Daí o cara que é um coach fala, cara, como é que você faz? Aí eu assisto da hora que eu tô, na hora de deitar. Poxa, na hora de deitar, o que você gosta? Nossa, eu gosto de comer. Cara, eu gosto de comer o quê? Por que você tem? Ah, não, eu tenho ansiedade. Daí vai descobrindo, não, cara, vamos fazer O isso gatilho para aquilo. O gatilho. Pra aquilo. E daí você fala assim, poxa, o cara trouxe isso aqui dentro do cristianismo, ele tá... Não é. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele traz ferramentas para o mundo tecnológico, digital, onde houve uma mutação genética das pessoas. E nós estamos hoje na geração do sentido. Eu faço o que tem sentido. Então, cara, você tem que entender a cabeça, como está funcionando as pessoas, para falar, cara, como que eu vou atingir e trazer ali princípios do evangelho para a pessoa ter a mudança. E já falando nisso, você coloca os princípios, não da Bíblia, nas suas mentorias, no trabalho de coaching? Demais. Como que funciona isso? Demais. Até eu fui mentorear, posso falar, né? Porque ela fala porque ela me autorizou, a Fabiola que lidera aquele movimento Mulheres Conectadas. Sim. Ela falou assim, Franco, eu vi isso com a mentoria, parece que eu estava escutando sua pregação. Daí eu falei, então, Fabiola, porque aqui que está o caminho. Olha. Aqui que está o caminho. Então, de fato, eu uso muito. E a pessoa fala assim, já perguntaram para mim, Franco, mas eu não acredito, eu não sou da sua mesma fé. E você não é? Então, eu trago para o lado racional. Você não é da mesma fé. Beleza, te respeito. Qual que é o livro mais lido no mundo? Bíblia. A Bíblia. Então, tem como livro de sabedoria. Simples assim. É verdade. E a coisa vai acontecer. Nossa, é interessante. E a Bíblia mesmo, ela dá vários caminhos para várias áreas da sua vida. Sim. E a Bíblia é completa mesmo, né? Sim. Se você lê, por exemplo, o que Salomão escreveu, sabedoria, cara, se eu tava lendo, é fora do comum. É fora do comum. É muita sabedoria. E como que você lendo aquilo, você não vai adquirir pelo menos um pouco daquela sabedoria? Exato. Cara, é interessante. Franco, qual que é a diferença entre sabedoria e inteligência? Caraca, hein? Sabedoria e inteligência. Inteligência é a busca do conhecimento, aonde eu sei aplicar, eu aplico, posso aplicar e ter resultados. Agora, o que é sabedoria? É você ter o conhecimento e aplicar ele com um princípio dentro da sua essência que você tem para entregar no mundo. Então, o que é sabedoria? É você viver a essência que você foi feito.
E daí, assim que você foi feito, você já tem os recursos para poder utilizar para sua essência o quê? Aparecer. E a inteligência não. A inteligência é a prática, é a busca do resultado pelo resultado por ter. Vamos dizer assim. Não sei se posso falar que depois, né? Esse negócio de processo, mas É difícil hoje. Mas você é advogado também, então não tem... Cara, é advogado, tudo. Coach, tudo. Tem muito empresários que a gente vê que está ganhando dinheiro por dinheiro, é uma arrogância, tal. E tem outros empresários que não. Esse posso falar, que é com cunhado, eu sei que não vai processar. O dono da Ruach Transportes. E ele sentou comigo uma vez, falou, eu falei, Alan, tem esse cenário que é bom para a empresa, esse cenário que é médio e esse cenário que é ruim. Esse cenário aqui, que é bom para a empresa, para a gente crescer, esse caminho aqui não vai beneficiar ninguém dos funcionários, mas a gente vai crescer, lá na frente dá para beneficiar. E o pior cenário era o que ia ajudar um monte de funcionários e um pouco parte da sociedade, mas ia prejudicar a empresa demais. Ele escolheu o pior cenário para ajudar pessoas. E daí eu falei, e eu vejo milagres acontecendo dentro da empresa, e falo, poxa, de onde que vem isso aqui? Era o pior cenário. E ele faz, segue, e eu vejo Deus dando o dom da prosperidade para aquele cara fazer a que loucura. É loucura. Olha que doideira. Essas coisas eu não loucura. entendo. Né? Você acredita? Entende? É contra a como, ciência, cara. Aí, é contra a ciência. ele não usou a inteligência, Ele não usou a sabedoria. A sabedoria. Eu tenho uma frase, A sabedoria. eu nunca mais esqueço dessa frase. A frase é a seguinte, a sabedoria... Ai, falei que não esquecia. Acabou de esquecer, tá sabendo bem. Ah, lembrei. A inteligência te tira de um buraco aonde a sabedoria não deixaria você cair. Exato. Aí eu falei, cara, que loucura, porque a sabedoria faz você pensar... Perdão. A inteligência trabalha com dados. E eu acredito que a sabedoria é divina. Porque Salomão mesmo fala que o temor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quando a gente tem o temor a Deus e entende que Ele é o suficiente para nossa vida, pode parecer que você está tomando atitude burra. Só que quando você coloca Deus como prioridade... Se o princípio é bíblico, aí dá. Maravilhoso. Nossa, top. E Franco, na questão de coach, hoje você faz exatamente o quê? Hoje eu trabalho muito com mentorias de empresas, mentorias de pessoas e palestras e treinamentos, né? Então, por exemplo, hoje eu estou junto com a Ruach e eu estou... A maioria do meu tempo eu estou ali dentro com eles. Eu faço o quê? Trabalho dentro de uma mentoria financeira, dentro de uma controladoria financeira, trabalhando estratégias e as partes de crescimento. Eu saio de lá, estava lá junto com a Vera, trabalhando o quê? Uma mentoria de crescimento e estruturação. Daí eu saio de lá, no outro dia, vou para a Nilcar, ali descendo, do Nilson. Sei. Fazendo mentoria de crescimento. Daí, eu tenho dias que eu tenho gerente comercial da livraria Família Cristã, lá de Londrina. Que ele top! Hoje eu comprei o livro deles. E eu atendo ele comprei uma bíblia no meu deles. escritório. Então, hoje é assim que funciona. É assim que você está correndo. E como você concilia esse tempo com o tempo de congregar, com o tempo familiar? Como que você concilia tudo? Bacana. Primeiro, né? Que é a prioridade? Deus. E foi legal que a gente estava discutindo isso dentro do GC, na quinta-feira. A prioridade é Deus. Mas por que você corre tanto, às vezes, para dar base e fortalecer a família e dar recurso para a família? Porque Deus, Ele quer que nós cuidemos da família e não deixe faltar nada. Ah, mas você está correndo para ter coisas em excesso. Não. De repente é para ter estrutura e para o quê? Que eles permaneçam, entendam Isso mesmo. do que é a entrega de Deus. Então, o que eu falo? Como que eu organizo? Domingo é Deus, é a minha família. Sábado é minha família. Então, eu priorizo isso. Por exemplo, minha irmã vai casar amanhã em Campinas. Eu vou lá representar a família. Venho embora, almoço com meu filho, com a minha esposa, dou a palestra na GPSE, volto, fico com a minha família e à noite, umas 6h30, vou para o fechamento da barbearia, onde eu tenho uma sociedade dentro da barbearia. Então,
É essa pegada. Fala o nome da barbearia ali. Barbearia Paulista Clube. Vocês vão ver o que vai ficar ali, cara. Vai mudar, vai ficar o negócio. Pegamos a Cabanas Interiores, que tá fazendo garden lá. Ele fez modelo australiano a barbearia. Nossa, vai ficar. Diferente. Tem um espelho infinito, que você olha assim, tem um monte de LED, faz infinito. Já que você tá nesse mundo e você também empreende, né, pelo jeito. Sim. Qual é os planos para essa barbearia, então? Você está na mão da pessoa certa? Cara, essa barbearia é tratar de homens que estão com baixa estima para que eles entendam que eles precisam ter a hombridade de ser homem. Hoje os homens não estão sendo homens. Eu concordo. Os homens... Eu concordo. É verdade. Os homens estão falhando o papel como homem, como cidadão, como pai. E o que acontece? Não que as mulheres não possam fazer o que querem, mas as mulheres estão assumindo os lugares dos homens porque os homens não estão se posicionando. Exatamente. E a mulher não está preparada biologicamente, fisicamente e mentalmente para algum tipo de serviço. Para tipo de serviço, para tipo de pressões, tipo de estresse. E daí termina tendo aí uma mutação dentro da sociedade, dentro da família. Então eu ia pegar essa barbearia e fazer o quê? Quando coloco o homem lá, frases de impacto, ele entender que ele é cuidado. E nesse que ele é cuidado, ele precisa entender que o quê? Que a imagem dele vai fazer ele ter a presença. Pensa comigo aqui, por que o leão é o rei da selva? Cara, ele é a presença dele, né? A presença, o poder da presença. E os homens hoje não têm poder de presença. Então, o que eu falei? Tratar da autoestima é deixar o cara empoderado para ter mais presença onde ele for estar. Muito legal, hein? Que ideia. Nossa, esse é um tema muito... Dá para conversar bastante. Porque, assim, você falou assim, os homens estão deixando... Eu concordo. Porque a mulher tem assumido várias tarefas. Vários papéis, né? Papéis que era para ser do homem. Fazer e... Tá acontecendo o quê? O homem está deixando, porque não assume o seu papel. Então, as mulheres estão tomando esse lugar... E algumas não, as mulheres não são preparadas para isso, como você disse. Isso causa um conflito dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja, em todos os lugares. Em todos os lugares. O que você tem visto é... O que a Bíblia fala aí? Homem é o provedor da casa. Não que a mulher não possa trabalhar. A Bíblia nunca disse isso. Mas a gente sabe que o homem tem que ser o provedor. O homem é o sacerdote da casa, é ele que ora pela sua casa, é ele que leva a sua esposa e seus filhos até Deus. Senhor, abençoa minha esposa, abençoa os meus filhos. O homem é aquele que tem que estar o filho tem que ver ele de joelho orando. Sim. E às vezes a gente não vê isso aí não, cara. Tá bem estranho. Eu achei legal o que o pastor Cláudio Duarte falou numa pregação que ele estava. Ele falou assim, hoje as mulheres estão fazendo várias coisas, né? Cuidando da casa, disso, cuidando dos filhos, estudando, educando. E o homem quer o quê? O homem só tá querendo barriga cheia e saco vazio. Mas é mesmo, velho. É verdade. Eu falei. É Então, verdade. o homem tá muito à mercê da pré-histórica. Deixa de estudar, deixa de evoluir, né? E a mulher faz tudo, cara. E ela tá lá estudando, cuidando dos ralando. filhos, fazendo tudo, e o cara tá lá, desse jeito. E por que você acha que tá assim? Por que isso é assim? Agora é mais profundo, agora é sabedoria. Vamos lá, se eu vou poder falar de forma mais que não escandalize. O mundo está nessa deturpação, por quê? Porque o homem, infelizmente, não quis evoluir. Pensa comigo aqui. Quando as mulheres decidiram, falaram, não, vamos para o mercado de trabalho, vamos sair, queriam a sua independência. Foi o maior número que teve, sabe do quê? De divórcio. Então começou ali a corromper a sociedade. Você sabe qual que é o maior trauma de uma criança? Primeiro é a morte, segundo é o divórcio. Meu Deus. Olha isso. Então começou a vir uma geração de pessoas traumatizadas, que começaram a replicar aquilo. Começou a ter homens frágeis, que desaprenderam a lutar. E daí eu pego o quê? Uma sociedade frágil, um mundo digital com facilidades. Sim. E o homem fala, pra quê? Então o que acontecia lá na antiguidade? A mulher queria o quê? Proteção. A mulher queria proteção. Queria o provedor, que colocasse comida na mesa. E queria o quê? O cara que desse filho. Aumentasse a geração. O homem queria o quê? Barriga cheia. O homem queria o quê? Sexo.
e dormir. Passou-se o tempo, era digital. A mulher quer proteção, ela liga o 90, ela aprende a tirar, ela tal, não precisa. Já era. Mora em condomínio, ela quer ter filho, ela vai no banco de sêmen. A mulher trabalha e se sustenta, não precisa mais do homem. E o homem está onde? Jogando videogame. Comer, dormir Meu Deus. e sexo. Daí não tem mais mulher pra ter sexo, se pornografia, É. come qualquer coisa, fica obeso, fica mole, não consegue fazer nada, Morto. morto, não consegue trabalhar, só quer dormir. E é isso que aconteceu. É isso mesmo. Eu concordo, cara. Não é porque você tá aí não, mas eu já tava pensando nisso. Eu vi o pastor Paulo Júnior falando esses homens que não são homens. É. Homens... Cara, se chegar um cara, vou dar um tiro. O primeiro peito a tomar o tiro tem que ser o seu. Você tem que proteger sua mulher, sua casa, seus filhos. Mas não, os homens de hoje colocam a mulher na frente. Pra poder... Cara, tá uma loucura. Inverter o papel legal, velho. Inverter E os vou falar pra valores. você, a mulher vai com mais coragem do que o Vai- homem. É verdade. E quantas cenas que a gente vê aí nas redes sociais, que a câmera pega, chega ladrão, o cara sai correndo e deixa a mulher com o ladrão. Cara do céu. gente meu vê Deus direto. do céu. E Cabo Daniel. Que loucura. Meu Deus. Voltando um pouco no que você estava falando, eu achei muito interessante que você falou que faz perguntas e a pessoa ela acha a resposta naquilo que ela mesma fala. E uma coisa eu aprendi que o céu ele não responde perguntas, o céu responde respostas. É doido isso. Porque quando a gente é resposta, aí Deus age. Quando a gente fica nessa de muita dúvida, às vezes a gente deixa o cavalo passar e não joga a sela. É uma referência de um livro, o Monge Executivo. Mas, tipo assim, a gente deixa a oportunidade passar. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim, ó, pensa com o pé na água. O que é pensa com o pé na água? Enquanto você estiver pensando pra fazer, comece a fazer. Sabe? E foi... Eu acredito que o podcast foi isso também. Porque eu até já tive o projeto. Só que não passou de um projeto. Outros dizem que movimenta o mundo não são as respostas, são as perguntas. É. É isso que ele pergunta porque ele faz a pergunta certa. E a resposta... Pra promover a resposta certa. Exatamente. Então, tipo assim, eu vejo também muita gente procurando aquilo que já tá. Aquilo que já é. Tipo assim, o que Deus precisa fazer pra eu não sei o quê? Cara, Deus já fez tudo que ele precisava É fazer. isso mesmo. Deus já fez tudo. E no coaching, que eu acho muito cativante. Há um tempo atrás eu fui no Descubra Seu Destino, acho que na primeira edição do Thiago Brunet. Eu fui lá, nossa, muito bom mesmo. O pastor Rony de Oliveira, ele trouxe uma explicação sobre o que é o laço do passarinheiro, que é aquilo que te impede de voar. E eu gostaria que você falasse mais sobre isso, sobre como assim achar a resposta dentro da minha pergunta, da minha resposta. Bacana. Matheus, pensa comigo aqui. Se eu perguntar pra você, quem é você? Quem que é você? Ai, Faz um rapidinho aqui, um exercício. Quem é você? cara, eu acho que eu sou meio louco, assim. Brincadeira. Mas, cara, eu sou filho, mas não sei. Não pensou nisso, Não, né? é pra você ter pesquisado antes, Franco. Você entendeu? Então, dali eu já falo, cara, não tô perguntando sua filiação, não tô perguntando... E você vai começar a cair pra dentro de você, e você vai falar, cara, realmente... Ó, vou fazer outra pergunta aqui, ó, teste de fogo, hein? Qual a finalidade aqui do podcast, cara? Espalhar o evangelho. Pra quê? Pra mais pessoas saírem do buraco. Pra mudar a vida, né? Pra que mudar a vida? Pra Por que você ninguém- quer mudar a vida? Porque uma vida mudada gera uma sociedade mudada. Você não pode mudar com outra ferramenta? Pode. Ajuda todas, junta todas. Mas essa... Agora, eu tô entrando. Entra aí, Neto, entra aí. É que nós acreditamos que essa ferramenta é a ferramenta correta. Tem outras que são erradas. Não quer dizer que as outras são erradas. Mas essa ferramenta é a verdade da nossa vida. Eu vou falar o porquê. Transformou a minha vida e transformou a dele. É verdade. Vai, vamos falar. O que te leva? Me mostre com o fato que essa ferramenta é a que mudou a sua vida e a dele. Tem os fatos acontecidos na minha vida. Aí eu consigo. E também porque eu creio naquilo que está na Bíblia, né? Por isso. Você entendeu? Então tem muitas coisas que eu comecei a perguntar pra vocês e de repente nunca não foi pensado. Muito bom. O quê? 5 minutos já de fiquei desespero. nervoso aqui. Já Falei, queria sair nossa. correndo já. Então, Certo. são coisas que a gente nunca pensou e falou, cara, tem uma finalidade. É verdade. Se eu tivesse uma sessão com vocês, eu ia falar, cara, é só isso então? Então só que na sua vida vocês podem morrer, acabou esse projeto? Meu Deus.
Olha que É loucura. prazer. Jesus amado. Então você pode ver que tem muita coisa por trás. Que precisa ser descoberta, né? Isso. Legal, cara, legal. Nossa, que loucura. Gostei. Tem, Gostei. eu, em 2021, se eu não me engano, eu passei por um período que, na verdade, acho que foi, não lembro agora quando foi, mas quando começou a pandemia, eu tava ligado no 220, tava 1.000.000, aí do nada fechou tudo. Eu sofri, por conta de coisa na minha cabeça mesmo, daí eu passei por um tempo de ansiedade. Em 2021, tinha o quê? 23 anos, 22 anos, eu não era casado ainda. Teve uma noite que eu precisei dormir no meio dos meus pais, de tanto medo que eu tava. Medo do quê? Não sei. Eu não sabia falar. Aí eu passei por uma psicóloga. Aí ela me fez várias perguntas, só que eu tinha um certo preconceito com ela. Com a psicologia, eu. Tá. Não com ela. E em eu si, acredito, de verdade, eu acredito que muitos dos cristãos, infelizmente, têm um preconceito com psicólogo. Infelizmente. Porque eu falava assim, eu já sei o que ela vai falar. Eu já sei o que eu preciso fazer, só que eu não fazia, sabe? Aí eu cheguei, comecei a conversar, e eu sempre fui fascinado por essas coisas, assim. Eu estudei pouca coisa, não fiz faculdade de psicologia, mas estudei um pouco sobre, fui em palestras e tal. Aí eu falei, já sei o que ela vai falar. Só que daí a minha mãe e meu tio, minha mãe, meu pai e meu tio, pagaram, assim, pra eu ir. Falaram, não, você vai. Eu fui meio que obrigado. Cheguei lá, comecei a conversar, no meio da conversa já comecei a chorar, no meio da conversa com a psicóloga. E eu era líder do jovem já, e eu falava assim pra ela, cara, por que eu consigo ajudar tanta gente com ansiedade e eu não consigo me ajudar? Ela virou pra mim e falou assim, ó, uma mão que estende também precisa de uma mão estendida. Aí, do nada, ela não sabia de nada. Ela chegou e falou assim pra mim, você precisa cortar um pouco o cordão umbilical com os seus pais. Você já tá no período de ser homem. E eu falei... Aí eu falei, como assim? Dela, o seu pai, ele cria um filho, não é pra ser um bom filho. Ele cria um filho pra ser um bom pai. Então, agora é o momento de você seguir o seu caminho. E foi libertador, porque uma sessão, ela chegou... A doutora Cláudia chegou no final e falou assim, Matheus, você já sabe o que você precisa fazer. Você não precisa mais voltar, mas se você quiser, eu tô com as portas abertas. Uma sessão de psicologia fez um boom na minha mente. Então, por isso que eu acredito muito no poder de uma conversa com o coach. Sim. Exatamente por conta disso, sabe? E você tem tido muitas experiências dessa, que você pega uma pessoa com o olho vendado e abre a mente da pessoa? Sim. Principalmente empresários, né? Principalmente esse pessoal que tem sido meu maior contato hoje. Por exemplo, eu peguei um gerente uma vez, gerente financeiro. E ele não gostava do que fazia, não mudava. E ele falava, cara, eu preciso mudar, isso aqui tá me matando. E no processo ali, ele era de uma religião que se você pecar, você está levado à morte, à separação de Deus. Então, se eu saio, eu erro, eu pequei. Nossa. Então, quando ele entendeu que estava ligado à religião, que ele não ia, se ele errasse, saísse, que não era um erro de pecado, que ia separar ele de Deus, ele virou a chave e falou, cara, tô fora. Na hora. E na hora, ele virou o jogo. Cara do céu. E foi na mesa assim com velho. você? Na mesa. Ele falou, cara... Ele falou, é verdade, Franco, Deus não vai me punir. Eu falei, então... Eu fui trazendo, ele falou, nossa, e estava tudo inconsciente, eu vou trazer na consciência. Eu falei, não... O medo dele é que Deus punisse ele, porque... Isso, porque ele aprendeu que o quê? Se eu erro, errado, se você erra, você pecou. Se você pecou, você não vai pro céu. Se você não vai pro céu, Deus não ama você. Então, se eu saio, e foi um erro ter saído, eu pequei, eu errei e não vou pro céu. Meu Deus. Olha que loucura. Tava lá No na mente inconsciente. dele. Tava lá na mente dele. Lá escondidinho, no inconsciente. A hora que coloca à tona, ele fala, meu Deus. Fala, Tum. putz, Sai, não quero mais isso aqui. Que loucura. loucura. Meu Deus, cara. Muito legal isso, não? Ô, Franco, agora vamos falar... Beleza, você ganha dinheiro com isso, é sua vida, você gosta do que você faz. Mas qual é a parte gratificante do seu trabalho? Olha que interessante. Pessoalmente, tá? Tá. Não só que você é um sucesso, não, você é bem sucedido, beleza. Mas sabe aquele que ninguém vê?
no coração? Que dinheiro não paga. É, isso Tá. mesmo. Eu vou falar 2, tá? O primeiro está muito recente. Eu estou atendendo um menino de uma empresa que o dono pediu. O primeiro atendimento, o dono da empresa pagou. Só que esse menino gostou demais, ele é oriental. E eu comecei a ver ele, muita coisa que eu passei. E daí eu falei, existe isso, gente. Se você não paga, você não valoriza. É verdade. É verdade. E eu descobri o sonho dele. Ele falou, não, Franco, meu sonho é tirar carta no fim do ano, papapá. Falei, beleza. Então eu já sei. Eu vou cobrar de você, você que tá pagando, não é? Daí eu sei que no final eu falei assim, ó, liguei pro dono, falei, ó, você vai descontar o salário dele, que ele falou, não vou pagar você, ele vai descontar do meu salário e vai mandar pra você. Eu falei, não. Então você vai descontar o salário dele, você vai guardar e vai dar pra ele junto com o 13º pra ele realizar o sonho dele. Nossa. Nossa. Toda a sessão. Então, legal. qual que foi? Foi eu me identificar, falar, eu fui assim, e ninguém fez isso por mim. E eu poder fazer isso por alguém, Meu Deus. que ninguém fez por mim. Puxa vida. Sabe, você fala assim, poxa, eu precisava do Franco, cuidando do Franco nessa idade, Naquele tempo. e agora eu posso ser o Franco para cuidar desse Franco aqui. Cara, isso aí, Isso aí é maravilhoso. 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 E daí eu falei assim, você tá entendendo que você vai ter que se dedicar muito mais agora? Eu falei pro cara, eu não tô ganhando nada. Você tá tendo a oportunidade de realizar o seu sonho. Se você não realizar, não ganhei nada. Se você realizar, eu ganhei tudo. Nossa. O que você vai fazer agora? Tá na sua mão. Meu Deus. Nossa, muito legal isso, hein, cara? Então- Muito legal, muito legal, muito legal. Então, muito esse tipo de legal. coisa você fala assim, poxa, quando eu era aquele Franco, igual esse garoto, que eu precisava disso, Deus sabe o porquê, ele não mandou ninguém, porque eu precisava ser quem eu sou para trazer a minha história. Precisa construir isso. Isso. E agora eu posso, quando eu enxergo, eu falo, não, Isso é um propósito. é um propósito. Nossa. Isso é um propósito. E a segunda coisa? E a segunda coisa é você entender que é para isso que Deus te chamou. Você fala isso é assim, maravilhoso. propósito. Isso é demais. Deus fala assim, cara, vai lá, cara, é difícil para isso. Peixinho é difícil ir para água, não é difícil ir para estar no céu. Voando. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito legal. Nossa. Franco, eu acredito que a maioria das consultas é qual que é a importância da mesa pra você? Esse sentar à mesa com pessoas que talvez você nunca viu na vida, só que depois dele te ver vai mudar a vida dele. Poder de sentar à mesa. Aonde foi a última refeição de Jesus? O último ensinamento Mesa. na mesa. Os maiores ensinamentos que Jesus passou foi no sentar à mesa. Dentro da neurociência fala que o sentar à mesa é o maior estímulo de hormônios do amor e de conexão quando está sentado à mesa compartilhando conhecimento. Olha. Comprovado pela ciência, dentro da neurociência. Então, o poder de sentar à mesa é um poder muito de grande valia para mim. Então, o poder de sentar à mesa e compartilhar. E eu aprendi uma coisa. Eu fiz mentoria com o Jairinho, esposo da cantora Cassiane. E ele falou assim, toda mesa que você sentar, vai ter um Judas. Ô, louco. Rapaz, do céu, sabe, tu não é de Mateus. É o Neto? Ah, cadê? E esse Judas é o que vai te levar para o próximo nível. Oi? É. Judas que levou Jesus para o próximo nível. Ele saiu, vai, faz o que tem que ser feito. Jesus para outro nível. Vai, já era, filho. Meu Então, Deus, você tem que ter a cara. consciência que na mesa que você sentar, você vai ter um Judas. É. E ele vai te levar ao próximo nível. E você fica tranquilo, Deus está contigo, cara. Ali já era. Então, Nossa, Deus, que top, cara. A que mesa top. é importante, é né? importante demais. Até a gente falou no primeiro podcast com o pastor Caio que as famílias estavam perderam esse hábito. Não estavam, perderam esse hábito. E é por isso que hoje você vê a mãe sentada lá, o pai no outro lugar, o filho na frente da televisão, o outro no celular comendo, e não tem mais aquela união que tinha antes, todo mundo se reunia e sentava. Por que o domingo é gostoso? Domingo, cara, você vai pra casa da mãe, do pai, tá todo mundo Já sentado era. numa mesa e Trocando conversa. ideia. Não é? Você anseia pelo domingo. E antes era assim todo dia. Quando eu era menor, cara, tinha que comer era na mesa. Comer mesa, era na mesa. isso Não, mesmo. não tinha conversa. E envolve tudo que a gente tá falando. Tem uma coisa que eu não lembro se é esse o nome agora. Se tiver algum psicólogo me assistindo, com certeza vai me xingar depois. Tem a Ju. Mas tem algo que chama psicologia retroativa. Que ela te traz à memória tudo aquilo que você viveu no passado. A psicologia retroativa fala o porquê de não amamentar a criança com um pano em cima, porque ela tá enxergando a fonte de segurança, Que é a mãe. que é a mãe. Então, quando você amamenta com um pano em cima, você meio que deixa ela sem uma fonte de segurança, sabe? A psicologia retroativa traz essas coisas, inclusive a mesa.
Porque quando você cresce entendendo o ambiente de mesa, você vai gerar aquilo que você aprendeu. Cara, isso aí. Nossa, que Muito top, bom, cara. muito bom, É muito bom. Que muito top. Ó, eu tenho... A gente já vai falar mais sobre, mas eu preciso fazer isso, preciso falar dos nossos bom. Fale dele. queridíssimos patrocinadores. Nossa galerinha abençoadíssima do Equifome. Que isso, já... Ó, galerinha do Equifome, em menos de 15 minutos, trouxe cirritas pra nós. Galerinha do Equifome tem facilitado nossa vida. Deus abençoe. Todo mundo é neto arrebentando de comer. Galerinha do Equifome. Ó, a galera também da Viex. Ó, vai passando aqui atrás alguns. Mas a galerinha da... Onde que eu tô? Tô aqui. A galerinha da Viex, que é um transporte de aplicativo com preço justo e muito rápido. Muito rápido. Então você pediu, chega rápido, preço justo. Todos os motoristas atenciosíssimos, então você não vai ter problema com o motorista. E é muita segurança. Então você que vai sair de casa, chama a Viex, que tem cupom do Burning. Burning 10% de desconto. Vai sair de casa, chama a Viex. A galera do Max Vidros, que faz tudo que a gente precisa. Faz vidro, esquadria, persiana... Tudo, esquadria não tenho certeza, mas eu acredito que é top, é tudo nosso. Os caras têm tudo Os que caras você têm imaginar. tudo que você precisar. Espelho, Max Vidros, manda mensagem pra eles, vai estar na descrição aqui também. A galera da Lemes Modas, ó, eu vim trajado de Lemes Modas hoje, amor. Galerinha fortaleceu na camiseta, Deus abençoe. A Bianca, minha queridíssima esposa, Larissa, minha cunhada, minha mãe. Deus continue abençoando vocês. A galera da EcoSport. Pode falar do Export você. Fala aí. EcoSport, que é do nosso queridíssimo Neto, que faz uniforme esportivo, faz... Pra que faz? Futebol, vôlei, basquete, futevôlei, beach tênis. O que você precisar. O que você precisar pra esporte, a gente tem. Pra esporte, é isso mesmo. A galera da Connect Smart, que é... iPhone, né? Nossa, ó, você vai chegar lá, você vai ser atendido por mim. Olha que preciosidade. E o Léo? O Léo Coisa fica mais- atrás, né? O Léo é o que conserta, mas ele também atende se precisar. O iPhone tá no 13 agora, qual é o último? Aí, o último vai lançar o 14 O 14 em setembro. O pessoal da Connect já tem o 25. Ah. Passa lá. Passa lá. É, ele vai lançar o 15. O 15, tá bom, Gabriel. Vai lançar o 15, então top, precisou. Manda uma mensagem pra gente, que a gente... Assistência técnica, acessório, venda de iPhone, o que precisar. Falei de todos? Todos. Não esqueci de ninguém? Acho que não. Amém. Glória Tudo a Deus. certo. Aproveitando, eu vi que você trouxe um livro, Franco. Trouxe um livro aí pra vocês, do... Sei Olha! vocês dois. Presente? Presente pra É? vocês. Nossa, que Obrigado, benção! Com certeza eu vou ler primeiro. O Matheus não lê? Que da hora, ô, louco! Deixa eu ler primeiro, daí eu já entrego pra você. Como que é? Tudo a ver com Apresenta vocês aí, a A arte, arte de vencer. Haja como um empreendedor de sucesso. Esse livro é o último? É o último. É o Quantos último. livros você tem, aí. Franco? Eu já ia É o perguntar. Eu tô com 12 livros. 12? É, 12. Não, tá- Um com autoria própria, 2 como coautor e os demais aí com participação de organização e capítulos de livros. Nossa. Nossa, é bastante coisa, cara. Tem artigo internacional que nós fizemos aí do caso da Hyundai aqui de Piracicaba, que a revista americana científica entendeu como ciência. Bem interessante aí. Bem Tem legal. uma jornada. Publicou como ciência. Ela O artigo? É um artigo? artigo científico dentro de uma revista científica americana e todo artigo científico ele tem poderio de livro, porque é dado como a ciência entende que aquilo ali é ciência e pode ser utilizado Que legal. aí Serve em para teses, pesquisa, para pesquisas, várias sim. coisas. Você já foi pra... Vou mostrar aqui Pra na fora? câmera aqui, ó, pessoal. que eu lembro que você comentou sobre alguma coisa. Eu fiz aí um curso, né, uma extensão universitária em Ohio, Ohio. sobre planejamento e liderança. Foram 22 dias ali de curso nos Estados Unidos, muito, muito interessante aí também. E você vê uma diferença dessa de cultura? Demais, demais. Domingão, nós pegamos ali um dia para sair. A cidade tinha 9 mil habitantes. Semáforo fechado, né? Não, semáforo aberto para cá e fechado para os pedestres. Não tinha ninguém no domingo à tarde. Não atravessa a rua. Tem que esperar.
Nossa, cara. Olha, os que americanos. disciplina. Disciplina, Disciplina, educação. é, Você educação. não faz o certo quando alguém tá vendo o que não precisa. Faz o certo sempre, faz o certo. Sempre, é. Você Isso entendeu aí. o negócio? Não tem o jeitinho brasileiro. Não tem. É impressionante, né? O Brasil é maravilhoso. Chocou tá? isso aí, cara. A gente não tá Chocou. aqui pra. Não, isso aí, cara, eu vou contar pra você porque eu fui viajar e eu fui pra um país aí. Você coloca o pé na rua, país aí. os carros param. Eu e minha esposa, a gente ficou admirado, cara, porque tava pintada a rua, era o lugar de atravessar, só que a gente, né, brasileiro, chegou errado na vida. Aí colocamos o pé na rua, assim, os carros pararam na hora, cara. Eu fiquei impressionado com a educação. Meu, é fora do comum, fora do Que comum. loucura. Lá é assim? Lá é assim. Você fica assim impressionado. Nossa. Cara, que lugar legal. E a arte de vencer? O que inspirou você a fazer esse livro? Foi muito A interessante. escrever ele? Eu gosto muito de falar sobre network e relacionamentos. Eu me conectei com o dono dessa editora lá em Alphaville. E ele falou, Franco, eu tô com esse título na minha mente. E, cara, você é o cara que tá me representando isso. E eu queria te pôr um desafio. Que você trouxesse uma equipe sua aqui dentro para escrever esse livro. Nossa. Então eu trouxe muita gente que vocês vão conhecer. A doutora Érica Belon, de Itu eu trouxe o Rafael da Lojas Bonanza, Ah, que da hora. trouxe o Rogério, que ele era casado com a Patrícia, daquele pet ali em frente à Copi Ah, eu sei. Colinho, Sim, sim. que ele é gerente de projetos lá do Grupo Cristal, trouxe ele para escrever junto. Que legal. O rapaz que faz toda a automação do Mercado Livre, Nossa. veio escrever junto. Que legal. O livro ficou um livro bem interessante aí, vocês vão E ver. como que é ter várias pessoas junto para escrever um livro? Porque às vezes as ideias não são as mesmas, né? A gente determina os temas que tem ligado à arte de vencer. E daí cada um vai trazer os temas que você Que legal. apresenta. E aí. como assim? Vencer é uma arte? Vencer é uma arte. Porque vencer está determinado ou vencer está desenvolvido para você alcançar? Para alcançar, não é? Não sei, tu Você que sabe. Vai ter que ler o livro. Cara, Mas é interessante. Eu não acredito que esteja determinado. Essa palavra determinado seria como um predestino ou não? Você com predestino, você vai pegar assim, você vai falar assim, a neta do Elvis Presley tem ainda mais 5 gerações para viver sem trabalhar e desfrutar e construir o que ela quiser. Ela venceu. Ela venceu não. Diante do conceito mercadológico e Financeiro. americano, sim, financeiro, sim, né? Financeiramente, eu acho que sim. Mas, então- É por isso que eu perguntei. Então, eu acredito que não esteja determinado. Né? Então. Eu também. Eu acho que sim. Porque, ó, beleza, tá determinado que o Matheus vai vencer. Sentou na cadeira e ficou lá. E aí? Você acha que é só sentar na cadeira porque tá determinado que você vai vencer? Top. Nossa. Não, olha aqui, imagine assim, vamos dizer, chegou aqui, fizemos aqui o podcast, cara, do nada, puf, bombou no YouTube, vocês ficaram milionários com isso aqui. Senhor Deus do céu. Vamos lá, vocês venceram, e aí? Sem fazer nada, não tava fazendo, foi determinado. E aí, foi determinado ou foi construído? Você já tá complicando a minha mente. E aí? E aí, Gabriel? Acho que foi conquistado ainda. Conquistado? Então Então pensa aí depois. Você... Leia, depois você responde. Depois a gente marca mais uma com o Franco. Vamos fazer mais uma. Nossa, que da hora. Franco, eu te conheci na faculdade. Só que eu não tive... Como que eu posso falar? Antes de eu entrar, a minha tia já teve aula com você. Aí ela falou assim, ó, Matheus, o Franco, ele dá a prova. Aí você acertou, ganhou ponto. Errou, perdeu ponto. Um déjà vu agora. Aí eu falo, meu Deus do céu, que isso? Aí eu cheguei na faculdade com esse pré-conceito, falei, nossa, o cara deve ser... Zica. Nossa, se eu entrar com a roupa amassada, ele vai xingar eu. Só que entrei lá e vi que não. Você era um cara muito gente boa mesmo. Teve vários trabalhos de palestra. E eu lembro que tinha gente que tremia durante a palestra e tal. Graças a Deus, mas eu sempre fui tranquilo pra isso. Eu falava, tava tranquilo, só que tinha gente que tremia na base.
E eu lembro uma vez... Igual quando vai pregar. Mais ou menos. Só que eu lembro uma vez que a menina foi apresentar, e tipo assim, geralmente na apresentação de trabalho, você meio que apresenta pro espelho depois, antes, né? Aí a menina falando assim, do nada, o Franco, no meio da galera. Por que isso aí? Ai, coitado. A menina travou na hora. Meu Deus. Daí eu falei, puxa vida. E o Franco, eu acho que ele perguntava pra quem tava mais nervoso. Porque na hora que eu fui apresentar, eu fui tranquilo. Ele não perguntou pra mim, eu até tava esperando uma pergunta. Até queria, né? Até queria, mas nossa, eu tô até preparado se ele perguntar. Mas e como que foi isso na sua vida? Não, bacana. Assim, as pessoas estão certas no que elas falam, né? Porque teve o Franco, após entender... Foi muito legal no nosso começo do nosso podcast. Elas têm a diferença do Franco da proposta e do propósito. Ah. O Franco da proposta era o quê? Eu chegava na classe assim. Gente, ninguém precisa gostar de mim aqui, tá? Vocês só precisam ser os melhores e aprender. Isso é o melhor do mercado. Itiba? É só isso que eu quero. Não vai gostar, dá sorrisinho pra mim e vamos pra cima. Simples assim. Primeiro dia de aula. Nossa, mãe. Ó, se eu pegar colando, cole muito bem. Sejam muito bons em colar. Mas se eu pegar, eu vou esculachar vocês. Tá combinado. E eu pegava e esculachava. Já pegou, então? Pô, eu pegava... Eu era auditor, cara. Nossa. Achava erro? Não dá. O cara ia... Professor, posso ir no banheiro? Pode. Eu ia fazer o quê? Eu ia na carteira dele. Passava a mão assim, cola pra fora assim. Grudada com a taxinha, virada pra dentro. Nossa. Pegava a coxa na mesa. Ele voltava. Você é palhaço, cara. Você é palhaço. Eu não sou. Eu tô ganhando. Agora você vai ficar com zero e tá. Esculachar mesmo. Tá certo. É culacha. Você colava, né? Por isso você tá... Não colava. Então tá bom. Então, era assim, nesse nível. Igual teve um caso. Nesse aí, que eu perguntava, o que eu percebia? Que a pessoa estava muito falando umas coisas técnicas muito erradas. A pessoa não estudou, cara. Então agora ela vai ver. Pá, pá, pá. Aí não sabia. Meu Deus. E o que aconteceu uma vez? Teve uma aluna, né? E aí, assim, eu acho que falei, poxa, acho que depois, né? Na hora não, a ficha dela estava certa. Ela estava apresentando um seminário, ela começou a ficar nervosa e começou a chorar. Eu respirei, esperei. Ela terminou de chorar, limpou assim. Eu falei, tá, você quer limpar sua lágrima e continuar ou você quer sentar e ficar com zero? Nossa. Nossa, mãe. Eu vou continuar. Isso é incrível. E daí o que aconteceu? Esse era um Franco. Que eu queria o quê? A proposta. A pessoa se superar, a pessoa vencer, Sim. a pessoa ganhar resiliência. Era um treinamento emocional hard dentro da sala de aula. Simples assim. Daí o que aconteceu? Ah, outra coisa, professor. Eu falava assim, gente, professor que dá prova com consulta é professor vagabundo, não quer corrigir depois. Quer dar 10. E eu não falava para os colegas, falava para mim dentro, né? Pensava ali comigo. Mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Veio o Franco com o propósito. Fui dar aula, daí eu assumi a turma, tal. 92%, quase 100% da sala. 92% da sala, 100% presente. Eu falei, não acredito, cara. Prova com consulta. Nossa. Já estão aprovados. Não precisa de prova. Presença, né? Então você entende. O frango da proposta e o frango do propósito. Sim. Tem diferença, né? Então daí começou. Poxa, eu via que o aluno tinha estudado e estava ruim no seminário, eu já não bagaçava ele. Não, deixa, cara. Ele Mas já... que loucura, imagine. Entendeu? Rapaz do céu. Então você falava, você compreendia, falava, o cara não deu. Eu falava, vem cá, cara, a próxima vez você vai rodar, você sabe, né? Não, professor, valeu. Tá. Tinha aula de canto. E na faculdade é todo mundo rei dos migué, né? Mas tem a migué na faculdade. Eu dava migué demais na faculdade, velho. É? Nossa, muito. As aulas de psicologia do esporte eu saía todas. Você fez faculdade do Eu fiz quê? educação física. Então tinha a parte de psicologia do esporte, foram 3 anos, né? 3 semestres. Que mais? Aí tinha estatística, porque quem faz educação física, acho que vai lá para jogar bola. Mas o primeiro ano, cara, é estatística, é psicologia do esporte, é filosofia. Ai, que loucura. Ai, cara, você quer mudar de curso de novo. Mas querendo ou não, igual a administração. Porque geralmente o pessoal fala, administração é pra quem não sabe o que fazer. Aí chega lá, vai ter aula com o Franco. Eu entrei na sala de administração uma vez, eu olhei na lousa, tinha uma conta do tamanho da lousa quase. Eu falei, esse povo é tudo louco, cara. Tanta coisa melhor pra fazer. Nossa, você dava
Qual matéria que era sua, Franco? Eu tinha diversas cadeiras, né? Como eu transitei em muitas áreas, tanto nas corporações e no doutorado, no mestrado, então eu dava controladoria, auditoria, planejamento estratégico, contabilidade gerencial, Nossa. administração financeira, Muita coisa. transitava. Então o aluno, assim, se ele folgasse aqui, ele me encontraria. Não tem jeito. Não Num tem semestre, jeito. quando Não dá ele pra encontrava. fugir. Não dá pra fugir. Imagine, cara. Assim, o cara não vou... Ai, graças a Deus, não vou ter aula com o Franco esse semestre aqui. Não, mas tinha isso. Nossa, não vai ter, nossa, não pegou. É assim mesmo, E você sofreu pra ter essa mudança ou não? Porque, querendo ou não, quebra um pouco da sua cultura. Tipo assim, você tinha uma cultura sim, 100%. Você não sofre porque você é a essência, né, cara? É. A essência. Ah, muito legal, cara. A essência você não sofre, é natural. O negócio fala, pô, não consigo ser do outro jeito. Não consigo. E isso foi 100% bom ou tem uma... Puxa vida, era bom também ser um pouquinho mais rígido? Quando você tá vendo a essência, sempre é 100% bom, né? Quando você adultera a essência, aí você fala, poxa, tem que ser daquele jeito. Foi interessante o que você está falando, olha que interessante. Eu estava com uma colega de trabalho lá, que eu estava fazendo a mentoria, e ela deu uma... Eu passo muito calor, cara, eu gosto de ar. E eu liguei o ar, né? Pô, ela falou lá, desligou. Eu saí, voltei, ela desligou. Falei, não acredito. Falei, vocês podem abaixar, mas desligar não sei o quê. Se vocês estivessem num banco, vocês iam aguentar, mas a gente tá no banco, tá. Falei, deu uma rasgada, né? Eu falei, puxa, cara, me perdi, não sou de rasgar assim, o que aconteceu? Eu falei, não tô legal. Daí, ligou a coordenadora da escola da minha filha, sua filha não vai na excursão, mas você vai ter que pagar. Eu falei, não vai, que ela está com problema de saúde. Não, mas tem que pagar. Eu falei, não vou pagar. Não vou, você não está entendendo? Eu falei, pô, estourei de novo, cara. O que tá acontecendo comigo? Uma coisa que já... Mas isso que eu falo, quando você adultera a essência e você sabe quem você é, você fala, não, eu não estou bem. Eu falei, não, vou embora. Eu vou embora porque eu não estou legal. Está adulterado, você sente. Você sabe, né? Não sou eu esse. Eu sou o cara que ia falar, poxa, deixa pra lá e tal. Então você sente, você não sente falta. Você fala que tem algo errado. Você quebra a essência. Meu Deus. Que da hora, cara. É igual, né? Já ouvi muito isso. Quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo vem e fala pra você. Aí você fala, meu Deus, não devia ter feito assim dessa maneira. Devia ser de outra maneira, podia controlar a situação. Podia ter a sabedoria de controlar a situação. E é legal que vocês estão falando, eu sempre fui muito intenso. Tanto pro bom, pra proposta, como pro propósito. Numa sala de aula uma vez, não sei se vocês lembram desse tal do fedidinho que acendia. Era do meu tempo, eu jogava um monte. Cara, na minha Eu não era convertido, eu não posso... terceira aula minha, você falou assim, professor, cara, ninguém me conhecia ainda, e eu entrei essa linha dura, vamos ver se ele vai aguentar. Foi, acendeu um monte de fedidinho na sala. Eu entrei aquele fedor, os alunos tudo lá. Eu falei, começou a dar risada. Eu falei, mas vocês são burro mesmo, não? Prova, surpresa, e vocês vão fazer a prova no fedor. E eu vou ficar aqui na porta. Vamos ver se Deixa todo mundo lá. Tá certo, você trancava a porta. 92%, não, deu quase 100%, acho que só um que não ficou de exame, da classe inteira. Da classe inteira. Ele era abaixo-assinado, falei, tá aqui a prova técnica, veja a prova deles. Pode pedir revisão para o professor corrigir. Nossa, cara do céu. Se lascaram. 5 abaixo-assinados eu tive na faculdade. 5. Nenhum tirou. Tá bom, tá bom. Hoje você não dá mais aula? Não gostaria de estar. Sério? Gostaria. Por que eu não dou? Porque não estava compensando mais o frete. Eu saí agora, em agosto do ano passado, eu dava aula na CEUNSP, Itu e Salto. Daí o custo do combustível do pedágio, o que estão pagando na hora aula, eu falei, gente, eu estou pagando R$5 para ir trabalhar. Daí a mulher, não, você tem que parar. Eu falei, tem que parar. Eu escutei ela, parei e tentei realocar aqui por perto, mas não houve oportunidade. Mas você acredita que vai voltar ainda ou não? Eu quero, cara. Tô em busca, eu preciso dar aula. Sério mesmo? É mesmo? A sala de aula, para mim, é uma missão que eu vejo que tem ali, que tem que transbordar. Por isso que eu pego muitas mentorias online, em grupos, para trabalhar. E se trabalhar em grupo, por 5, 6 pessoas, tanto que na própria Ruach, eu coloquei um dia lá de conhecimento. Olha. Eu sento com a equipe, põe na mesa, estava dando aula de negociação. Você não consegue negociar, descendo sarrafo. Franco, e para você, qual que é, se existe, tanto na parte da mentoria, na parte do coach e na parte de pregação, você prega ou não?
Eu não sei se é pregação, o que é, mas eu sou muito chamado nas igrejas, para falar para casais, para falar Dia dos Namorados, na Assembleia de Deus de Serquilho eu fui, na Lagoinha, quando inaugurou o culto para casais, Ai, eu que que da hora. inaugurei. Então, assim, na igreja presbiteriana, chamei para dar vários cursos, várias pregações, na Pastor Caio também, Top. 4, 5 formações teve lá dentro. Né? E tudo é na base, né? E Bíblica. voltando para a parte do coach, você acredita que tem um limite ou não? Tipo assim, a que ponto uma pregação se torna uma mentoria e a que ponto uma mentoria se torna uma pregação? Você acha que tem um limite ou não? Caraca, hein? Agora você deixou, hein? Sério, Gusta. Eu acho que é uma linha bem fininha. Eu acho, né? Eu falo pra você, depende da essência de cada um. Mas eu acredito que não, que é uma coisa só, viu? Eu acredito que é uma É coisa tudo só. Eu acredito que Deus fez uma mentoria conosco. Ai, que E legal, a legal. gente pega o que Deus fez conosco, transforma em linguagem atual e em ferramentas atuais para o mundo digital. Eu acredito que Deus fez o grande mentor aí. E nós, como discípulos, somos mini mentores. Mas é uma coisa só. Você pega o que Deus falou que tem que fazer, aplica ferramentas técnicas dentro do psique humano E pros dias de hoje, né? pro dia de hoje. Eu tenho um... Ah, sei lá. Por isso que eu falei que eu acho que eu sou meio doido. Porque eu gosto de estudar umas coisas que bastante gente não gosta, entre aspas. Eu gosto de... Eu estudei um pouco sobre análise comportamental. Tá. Bem pouco mesmo. Só que daí eu começo a reparar nas pessoas. Aí, tipo assim, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém que geralmente sabe, eu tento me comportar de uma forma pra confundir essa pessoa. Tipo assim, porque eu sei que quando olha pra cima buscando ideias. Tá. Aí eu tô conversando com alguém, eu tento, tipo assim, não praticar nada pra eu confundir ela, pra não saber o que eu tô pensando, sabe? Você tem um pouco disso ou não? Demais. Sério? Ah, então eu vou ficar Demais. assim agora. Mas a leitura corporal, por exemplo, como vocês chegaram, né? Chegou, putz, envergonhados, tal. 100%. A forma. Então, muito sorriso foi de nervoso. Ai, a que da hora. brincadeira. Então, você já faz, fala, poxa, não adianta. Daí, o que eu já fiz? Já fui brincar falando o que pra vocês? Pô, o traçado quer ferrar comigo. Pra quebrar esse negócio. Pra Tipo, quebrar. Ai, que da hora, cara. Eu nem Então, percebi na hora, isso. na hora. E geralmente todo mundo dois faz isso na área sabendo. cognitiva, né? Todo mundo. Você vai conversar, por exemplo, se você fosse conversar ali com a Bianca, ó, o pé dela tá apontado para nós. Então ela tá interessada. Se tivesse apontado para o Daniel, não tá interessada para nós. Então ela tá interessada na nossa conversa aqui. Vira esse pé pra cá. Olha que loucura. Entendeu? O Gabriel não quer nem saber. Qual mais a única pessoa que eu vi falando na internet que é famoso é o Vitor Santos, né? Não, lê o livro O Corpo Fala. Lá tem desenho, cara. Nossa, você arrebenta. O Corpo Esse livro, Fala? O Corpo Fala. Quais são as suas maiores inspirações hoje? Cristo, né? Mas vamos trazer Sim. humanas, né? Eu gosto muito aí do José Roberto Marques, onde eu escrevi um livro com ele, né? Vida com Propósito. Foi bem interessante. Top. Ali. Mas eu admiro uma pessoa, assim, que eu fiz mentoria, cara, e, assim, um cara muito top, é o Jairo Manhães, o marido da Cassiane. Cara Ele é diferente. diferenciado, fora da curva. Muita gente fala assim, poxa, o Thiago Brunet tem muito mais seguidores, o David Leonardo... Cara, assim, claro, né? Não é comparando. Mas o Jairinho põe todo mundo no bolso e sobra conteúdo, conhecimento, e não está tão estourado na mídia como eles estão. Talvez não seja a preocupação dele. Não essa, é promoção dele, mas o cara é fora da curva. Fora da curva. né? Jairo. Jairo. É Jairinho, pô. Segue ele pra você ver. Eu não sigo ele. Eu fiz 5 mentorias com ele, com 5 temas diferentes. Cada uma trouxe novidade. Eu falei, não acredito. Agora não vai ter, agora vai repetir. Cara fora da curva. Não, acho que não foi. Fora da Você curva. foi no avião com ele? Não, eu não cheguei a viajar. Ele foi pra Cancún, foi pra Israel. Ele faz várias viagens assim também, em caravana. Que da hora. Que legal, né? É porque eu falo por mim. Os que eu mais via ativo nessa área era o Thiago Brunet. Eu acho que o que eu mais acompanhava era mais ele só. Não, acompanha o Jairo, mas você vai pirar o cabeção, cara. É? Olha que da hora. Eu ouço muito, assim, do Thiago. Mas o Jairo, não. Falar, o pastor que veio aqui tocou com o irmão dele? O pastor Reginaldo, ele fez aula com o Marcos Brunet, que é o irmão do Thiago Brunet. Que mora na Argentina, né? Que mora na Argentina. Tipo assim, Tá tudo ligado. o Thiago Brunet,
Há um tempo atrás eu acompanhava muito mais. Hoje em dia, tipo assim, de uns 2 anos pra cá eu não acompanhei tanto. Eu tenho todos os livros dele. Eu gosto de ler. Tipo, o último que eu li, se eu não me engano, eu não tenho se tiver mais um recente, mas o último foi Especialista em Pessoas. Incrível. Incrível livro. Que livro maravilhoso. Incrível. Você pega desde o primeiro, do Rumo ao Lugar Desejado, são livros fantásticos. Você vai ler, tem um livro que fala assim, que fala sobre o emocional. Que você conta... O dinheiro é emocional, esse é o nome do livro. Sim, o dinheiro emocional tem isso mesmo. E você começa a entender que muitas das coisas que a gente faz sem querer, na verdade a gente tá querendo fazer. Essa parte até da análise comportamental, tô de braço cruzado, é porque eu não tô gostando de você, dessa conversa. Tô fechado, bloqueado. E é muito doido porque a gente entende que nunca vai parar de aprender, cara. Não, é isso mesmo. Só ressaltando, né? Não que o Thiago Brunet, o Deus não tenha conhecimento. Longe disso, longe disso. Mas eu tô falando pra você que o Jairinho ele é fora da curva, assim, se vocês conhecerem, e não tem tanta notoriedade. Isso eu quis dizer, sim, né? Não, que eles não sejam, pelo amor de Deus. Eu sou fã do Thiago, tenho um livro dele, enfim. Que da hora, cara, que da hora. Massa, massa. Eu tenho uma pergunta, Franco. Nossa, Manda. uma. Eu já mandei um monte de Você só perguntas. perguntou aqui agora. Só eu Hein, perguntei. Daniel, só perguntou. O que Jesus tem falado pra você hoje? Jesus tem falado pra mim, meu filho, aproveita e tenha prazer também no processo. Porque muitas vezes a gente foca no propósito e o processo fica... A gente não curte o processo. A gente pode aproveitar. A gente pode aproveitar a jornada. Por exemplo, hoje eu consigo aguardar você aqui... Pô, de boa, troquei ideia com o Gabriel, conversamos, como que é, fiz até umas consultações com ele aí. Puta, aproveitei o processo, velho, a jornada. Se fosse o frango da proposta, devia estar bico... Puta, cara, marcou, você sabe, cara, horário comigo, cara. Pra quem não sabe, infelizmente, hoje a gente acabou atrasando um pouquinho pra gravação. Aconteceu alguns imprevistos com a gente, aí é por isso que ele tá falando isso. Então, o que eu falo? Deus fala pra mim, cara, curte a jornada. Olha que da hora. Curte a jornada. Dá pra ser legal na caminhada, né? Curte o processo. Dá pra ser legal. Entendeu? Que legal, cara. Legal. Que da hora. Legal. E a sua pergunta? Não, a minha pergunta... a gente falou muito do Franco, né? Do profissional. Quero falar... A pergunta é que... Quem são seus filhos, a sua esposa? Legal. Como é o seu lar? Meu lar, cara. Meu lar é formado por uma rainha. Chama Isso aí. minha esposa, Fabiana. Ela trabalha junto com o pai, cuida do lar. E eu falo, uma guerreira, porque tem que cuidar do lar, tem que lavar roupa, passar roupa, né? A gente tem uma pessoa que nos ajuda na faxina uma vez por semana, mas o resto é ela que tem que tocar o barco lá também. Tem que educar filhos, né? Minha filha tem 11 anos e, cara... Você só tem uma filha? Não, tenho um menino de 20. Um menino? De 20. Mora sozinho em São Paulo já, estuda, trabalha. Nossa, Mora sozinho? Pequeno, cara. Mora sozinho. Nossa, cara. Então, assim, daí Legal. aquela alegria quando ele vem, quando ele não vem, a gente fica, filho, você não vai vir? A gente vai pra aí então, tal. Então, é o meu filho que tá, né? Eu falo assim, a flecha que já foi lançada, né? A outra que a gente está preparando ali para também atingir o alvo. E a Fabiana é sua rainha. É a minha rainha que toca o lar, que me ajuda aí, cara. Se não fosse ela, o negócio ia dar ruim. E você tem passado o Itibã pro seu filho? Tenho passado o Itibã, não. Por quê? Porque o Itibã, ele nos cega pelo resultado e anula pessoas. Olha. Entendeu? Meu Deus do céu. Então, eu falo, filho, nada é mais importante que em pessoas. E essa geração, ele fala, pai, eu quero conquistar minha independência com 30 anos. Quero, já não trabalhar, ter grana e não trabalhar e só administrar as coisas. E eu falo, cara, você só não perde o foco. Você só não perde o que Deus tem para você. Porque o resto, tudo, é vaidade, cara. Só que eu posso falar e eles às vezes podem não entender, né? Pode não fazer sentido no momento, né? Mas eu sei que na hora que fizer vai estralar o negócio. No tempo certo ele vai tempo entender. certo. Porque você deixou um legado, né? Você então, tá deixando um legado. ensinar o Itibã, cara, o Itibã, ele tem que ser o Itibã nosso. Ele tem que ser melhor hoje do que foi ontem e pior do que vai ser amanhã. Aí que tá o segredo. E não aquele que cega, né? Que não deixa a gente... que cega, que tal. Não deixa curtir o processo. Deixa curtir o processo. Pronto, deixa curtir o processo.
Quantas vezes eu perdi viagem, falava, vamos sair 6 horas da manhã para viajar para a praia? Vamos. 6h15. Olha aí, ninguém cumpre. Ia discutindo no caminho, Não cara. tinha nem graça. Poxa, ia curtir. Ah, já que atrasou mesmo, vamos passar na padoca, pegar pão de queijo, comer um pão de queijo. Já é. Já era, isso aí. Então, Às vezes o processo é mais gostoso que lá, que a Entendeu? praia. Então, quando você quer ser Itiban, o negócio é hard, cara, é hard. É, hard. Isso aí. Tem a sua pergunta. Eu perguntei. Não, tem outra, que você pergunta pra todo convidado. Não tô lembrando agora. Eu vou fazer a pergunta do Vai, Neto lá, pelo então Neto. faz, vai. Franco, a gente já perguntou quem é você. Certo. Só que a pergunta agora é: quem é Jesus pra você? Isso é importante. Quem é Jesus pra mim, cara? Jesus é minha essência. Sabe por que eu falo isso? Uma vez, conversando, olha só, hein? Eu falo pro o Jairo Manhães, a gente conversando ali nos bastidores, ele falou, sabe por que Jesus te ama? Jairinho. Por quê? Não, eu tô te perguntando, ele falava. E por que Jesus te ama? Por que Jesus ama vocês? Pra vocês agora a pergunta. Ai, meu Por que Deus. Jesus ama vocês? Cara, pra mim, olhando assim, não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê ele me amar. Tem um porquê. Então nos diga. Porque quando nós aceitamos Jesus, ele vê ele dentro de você. Então ele ama você porque ele vê ele lá dentro. Então ele ama ele ama você. Sim. Então quando você entende que ele vê você, se ele não vê você, não ia ter essa atração. Por isso que ele me atraiu. Daí por mais que você faça errada, quando ele está aí dentro, cara, É diferente, né? é diferente. É diferente. Faz muito sentido. Então Jesus é essência. É essência, né? É essência. Isso, é essência, é... Meu Demais, Deus, que demais. da hora, cara. Dá pra ficar pensando, né? Nossa, dá pra... Meu Deus do céu, Franco do céu. Que benção, cara. Que honra. E daí a gente pega, só para concluir, Sim. porque muitos podem estar ouvindo e falar assim, ah, tá, e o pecador criminoso, ele ama, mas ele vê ele lá dentro. Mesmo que não tenha aceitado, ele fala, cara, é da minha criação, e eu continuo amando, entendeu? Porque ele se vê. E só finalizando rapidinho para Não, deixar pode vocês... falar, viu? pode falar, fica à vontade. Imagine. Eu fui uma vez perguntar para um ourives, né? Porque o que fala muito lá dentro da Bíblia? Que Deus é como ourives. Sim. E como que ele faz para fazer o ouro? Era até o seu Donizete que faleceu lá de Tietê. Sim. Ele pega o quê? A pedra de ouro, joga no fogo, derrete a impureza, olha, derrete, daí deixa secar, seca, e vai cair, vai. E daí ele chega lá, tá pronto. Como que sabe que tá pronto, Donizete? Ele falou que pega o ouro assim, olha, quando ele vê a imagem dele, bem nítida, Olha que Ele da vê que tá hora. certo. é assim que Deus faz com a gente. Põe a gente no fogo, tira a sujeira, põe fogo. Quando ele olha assim, fala, tá, agora sim. Agora sim. Entendeu? Meu É, Deus, cara. quando tem muito da gente, tem pouco de Jesus, né? E a essência, ela tá... Às vezes no lugar que a gente mesmo não enxerga, né? Que só Jesus enxerga. Jesus. Nossa, que coisa linda, cara. Legal, gostei. Viu, Franco? Gostei. Falando do livro, quem quiser comprar... Quem quiser comprar, pode me chamar no direct lá no Instagram. Quer Tá? passar? Passa o Instagram já. @Franco Takakura. Tem também lá no meu site, www.francotakakura.com.br. No site, inclusive, tem lá mentoria 30 minutos grátis, é isso? É, isso mesmo. Aqui você está tendo uma mentoria de... Depois eu vou pegar meus 30 minutos, o seu, da Bianca, o do Daniel, do Gabriel. Franco, só pra perguntar, eu não consigo acabar a conversa, tá tão gostoso, cara. Mas, tipo assim, hoje você congrega na Lagoinha em Cerquilho. Na Lagoinha em Cerquilho. Que da hora. E tipo assim, ó, porque querendo ou não, você tem muito conhecimento, só que eu vejo uma humildade absurda, envolve até aquilo que a gente falou de tipo, eu tenho tudo isso, não, mas não tem problema, eu abro mão, mas eu tenho minha essência, eu tenho Jesus. E você recebe muito convite não, você recebe muita gente se achegando perto de você pedindo ajuda? Sim, sim. E daí você tem que filtrar. Uma coisa que eu aprendi, antes eu ajudava todo mundo que vinha, eu ajudava todo mundo e não me ajudava. Eu ajudava a minha família. Hoje não. Hoje eu ajudo quem Deus fala, essa é que você tem que ajudar.
Se Deus não falar comigo, hoje eu não ajudo mais não. Fala, ó. Sério? Dá uma filtrada Dá boa, uma né? filtrada boa. Só que outra coisa, Matheus, uma coisa que você falou que é interessante, quando Deus fala, Deus honra. Uma coisa, um amor que eu tenho muito grande pela igreja e experiência com o Criador. Pastor Caio, ele é meu mentor de pastor aqui na região. Ah, que da É o hora. cara que eu sento na mesa e Legal. eu rasgo ali com ele e a gente senta e... Então, o que acontece? Eu tenho muita gratidão, né, de ter ele ali por perto. E eu já dei alguns cursos ali na igreja dele, que assim, foi incrível. O mesmo curso que eu dei na igreja dele, eu tinha dado para a Câmara Municipal de Piracicaba. E a Câmara Municipal de Piracicaba me pagou R$16 mil. E ali eu estava dando para os irmãos, de forma voluntária. E eu falei isso para os irmãos. Pergunta quantos irmãos foram. Uma igreja que tinha 200. Quase ninguém. 15. Ai, que loucura. Você entendeu? Porque eu falo que quando a pessoa não paga, ela não valoriza. Não valoriza. O Vinícius também fala isso, professor de Pior que é inglês. verdade. Então, o que eu quero falar? Às vezes, o que eu quero falar, né? Aproveitando aqui o canal. Gente, se eu estiver numa igreja, cara, você pode ser que é um conteúdo que as pessoas estão pagando fora aí e de repente não vai poder ter acesso. E na verdade, você pagou muito caro pra ter esse conteúdo. Sim, sim. Não é que você cobra caro, você pagou muito caro. Minha mulher faz, e a minha mulher contabiliza, né? Porque eu queria fazer um pós-doc agora. Ela falou, você não vai fazer isso aqui, isso aqui. Você faz quando você estiver bem velho agora. E ela falou, você sabe quanto você gastou? E ela pôs na ponta do lápis. Deu mais de R$200 mil. Tranquilo, só de mensalidade, sem custar combustível e tal. Sem as outras coisas, né? É, então não é quanto ele cobra, é o quanto ele gastou, né? Sim. E é o quanto vale. É. Entendeu? Então, assim, não perca as oportunidades, né? Sim. Porque quando Deus coloca assim, cara, é pra igreja. E às vezes a igreja não quer. Não quer. Que Cara, que doido. triste. Triste. Que triste. Nossa. Você palestra muito? Sim. Eu vou ter agora, né? Amanhã, no Reginaldo. Vou ter dia 13 agora de setembro no Aust. Ah, que legal. Vai ser um jantar. O pastor Caio vai estar lá. Eu tô no grupo. Vai ter no Aust. E dia 21 do 10, não sei se é 20 ou 21 do 10, que vai ser no teatro, junto com o João Crepe e companhia, eu vou estar palestrando também. Ai, esse dia. que Legal, top. cara, top, hein? Eu creio que no momento certo, mas eu também gosto de palestrar, só que eu não tenho tanto conteúdo quanto. Porém, eu palestrei uma vez. Sobre? Nossa, eu nem lembro. Tá bom, então. Muito bom. Só que eu fui na... Esqueci o nome da prefeitura. É um projeto da prefeitura que eles têm na... Puxa vida. Na rua? Você tem mesmo? Um que é de sexta-feira, no Isso. Plínio lá, da Ciência Social. Isso, só que daí o meu eu fui lá no Bonanza. Aí eu fui chamado, lembrei, eu falo... Frente do trabalho, é isso Daniel, mesmo. esse é o garoto. Eu fui chamado, eu falei, nossa, tipo, eu preparei toda uma palestra e tal, foi gostoso. Se eu não me engano, eu falei sobre mediocridade. Eu falei bastante sobre isso. Aí, eu cheguei lá, comecei a palestra e tal, e eu lembro que eu falei exatamente assim. Tá com vergonha. Não é porque eu tô aqui que eu sou melhor que alguém que tá aí. Eu falando sobre. Cara, você acredita que uma mulher levantou lá no meio e queria bater em mim? Porque ela tinha ouvido que eu falei que eu era melhor que alguém que tava ali. Então a primeira palestra da minha Você vida, já ia apanhar. eu quase apanhei. Foi a primeira e última? Foi não? a primeira e última. Eu falei, nossa, não acredito. E tipo assim, infelizmente, muita gente vai pras palestras sem querer entender o que tá lá, sabe? E como que você lidou com alguém que era... A última pergunta, eu prometo. Mas, tipo assim, você lidava diretamente com pessoas e você pega pra palestrar pra 50 pessoas pra cima. Como que você fala numa linguagem que todos entendam, sendo que antes, como advogado, você precisa ter uma forma culta? Como que foi pra você essa... Foi difícil demais. Desconstruir para reconstruir.
E até eu tinha uma linguagem acadêmica, né? E minha mulher, as pessoas falavam, cara, as pessoas não entendem o que você fala, cara. Você é muito polido, você é muito formal. Numa empresa você fala para um monte de tipo de gente, né, cara? Não, Classe social. E quando eu peguei aqui o teatro de Cerquilho, que eu fui falar para 620 professores, coordenadores sobre educação. 620 de cada categoria ali. Então, o que eu faço? Eu nivelo muito pela linguagem da linguagem da vida, né? O que todo mundo já passou, uma morte. Então, o que eu faço? Dentro da neurociência, nós temos 3 cérebros. O córtex frontal, que é o racional, o límbico, que é o emocional, e o reptiliano, que é o instintivo para sobreviver. Eu ativo primeiro o emocional. Putz, quem já perdeu alguém? Quem não sei o que, não sei o que. Putz, você se emociona. Então, mas para você continuar vivendo. Daí eu jogo, o que eu jogar no racional, mesmo que seja formal, a pessoa pega, que ela está aberta. Ai, que loucura. Você O entendeu? primeiro abre as portas. É saber se comunicar. Então, vamos falar assim, se eu não conhecesse ninguém aqui, se vocês fossem assim, pós-doc, eu já faz tempo que eu não falo com esse público. Eu falo, gente, vamos falar uma coisa aqui. Se vocês perdessem tudo agora, que vocês estudaram, perdessem tudo, e chegassem aqui e fossem humilhados por alguém, como se sentiriam? É assim que eu me sinto às vezes. Aí você fala, puto, coitado do cara. Daí eu entro. Abaixa a guarda. Baixa a guarda. Rapaz. Ah, que da hora. Você mexe Dá na pra emoção aprofundar nisso aí. no límbico. Porque equaliza. Daí que você falar, informal pega. Que da hora. Que da hora, que da hora. Muito legal, gostei muito. Que honra, Franco. Honra toda minha. De verdade. Nossa, dá vontade de fazer mais um monte de pergunta. E Vai voltar. Vai voltar. Vou? Em nome de É Jesus. só convidar que a gente tá aí. Tô Trazer a ótimo, Fabiana né? junto. É. Aquela brincadinha. É só convidar e não atrasar que a gente tá aí. Perdão, Vou falar a verdade, o perdão. Matheus marcou o horário errado, viu? Ah, pronto. Ah, marcou sim, Matheus. Pronto. Viu? Mas amém. Glória a Deus, de verdade, Franco. Que Deus continue te abençoando, te capacitando cada dia mais. E eu creio que você atuando numa esfera da sociedade, na parte da educação, eu creio que é o que Deus está te usando muito, sabe? Amém. Não é à toa que você largou a proposta de lado e vive de propósito, Amém. guardando essa essência. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que honra. Que honra. Foi muito legal o papo. Eu não te conhecia pessoalmente, nunca tinha conversado, mas assim dá pra ver que antes de tudo isso que você correu atrás, que não veio de graça, Jesus tá aí. E é isso que importa. Amém. É isso, só isso que importa, é isso mesmo. É isso aí. Só isso que Glória a Muito legal. Deus. E Deus continue abençoando muito você e toda a sua família. E eu não posso deixar de fazer o apelo pro que tá na descrição aqui. Ah, verdade, cara. É o Pix do Igor. que Missionário. Ele... Ali. Ah, aqui, verdade. É o Pix do Igor, que ele tá lá em São Luís. Ele é missionário de São Luís. E todo mês ele tem uma responsabilidade para pagar. Então, você que pode ajudar de verdade, cara. Você que não pode ir nessa missão, mas você pode ajudar o evangelho a chegar mais longe. Eles estão lá, eles não estão de bobeira, é um trabalho sério. Então, você que pode, ajuda. O Pix do Igor tá aqui na descrição. E você que pode ajudar em oração, fala um pouquinho mais do Portas Abertas. Do Portas Abertas. Nós temos aí bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus ainda. E eu conheci o Portas Abertas através da Ariadna. Hoje acho que ela está na Ásia, se não me engano. É na Ásia, fazendo missão, ela e o marido dela, o Paulo. E eu fui louco no site, ela falando, tinha um monte de gente não alcançada, mais somada à perseguição de igreja no Vietnã, em vários outros países. E eu pensei, como que eu posso participar disso? Né? A gente tá longe, mas a gente é um corpo só. São irmãos que estão sofrendo, inclusive morte, e por aí vai. Igrejas sendo queimadas, fechadas. Então eu fui lá. Então, na minha parte, eu entrei como intercessor. A gente fala assim, eu não tenho dinheiro para ajudar. Se tiver, ajude, tá? É uma semente que com certeza vai dar fruto. Mas se você não puder ajudar financeiramente, ore. Você se inscreve, tem um relógio de oração, tem pessoas do mundo inteiro orando. E são vários tipos. Tem intercessor, tem quem ajuda financeiramente, tem tradutor, que eles precisam muito enviar os missionários para os países que não são alcançados. Então, precisa traduzir. Então, tem vários trabalhos ali. Tenho certeza que tem um lugar para você. Então, vai lá, Portas Abertas. Eu não lembro o site de cabeça. Mas é só colocar lá no site de busca e... No Google, Portas lá. Abertas já era.
E amém. É isso. E mais uma vez, Franco, Muito obrigado. Muito obrigado. Isso eu que agradeço. Obrigado. gente. Eu agradeço. Foi show. Foi de incrível. verdade, você que pode, adquira o livro Isso. do Franco. Segue ele no Instagram. E eu creio que você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Certo? Deus abençoe todos os patrocinadores. E foi muito bom, Franco. Eu que digo, foi bom mesmo. Demais, incrível, gente. Obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso, galera. Se inscreva no canal, por favor. Você não sabe o tanto que isso faz diferença. Se inscreva no canal, curta, Comente, compartilhe, comente. Fala com a gente, certo? Isso aí. Tá dado o recado. Tá dado o recado. Tem algum recado, Franco? Gente, continue a jornada. Eu gosto muito desses 3 prós. Não esqueça que todo propósito passa por um processo para alcançar a promessa. Então, mantenha, Amém. que vai chegar a promessa. Já veio aqui dentro. Que top, que top. Amém. Glória Deus a abençoe, pessoal. Que Deus continue abençoando a família de todos vocês. Amém. Certo? Muito obrigado. Falou. Tchau. Até mais, Deus até mais. abençoe. Amém.